Eu acho, deixa eu ver se começou lá, que eu tenho que clicar lá também. Acho que começou. Começou. Pronto. Tá tudo ok. Pronto. E aí, galerinha? Faz Vegeta. É esboço, gente. Vai ser estudo de esboço. Eu tô fazendo a mesma live também no YouTube, tá? Com esse mesmo nomezinho aqui, AJ Artes. Oi, galera do YouTube, tudo bem? Eu sei que não tem ninguém ainda na live, mas essa live vai ficar salva. Então é oi pra todo mundo. Oi, galera. Eu acho que hoje meu áudio deve estar um pouco melhor lá na outra plataforma. Eu vou ter que falar um pouco mais perto do microfone, apesar de que eu botei o microfone na minha cara pra ver se não fica tão ruim. Eu queria muito escolher os personagens junto com vocês. Então, hoje vai ser. Hoje é estudo de coisa mesmo. Estudo de. Vou abrir aqui esse chat em outra janela. Já ele aberto aqui, o outro vou abrir essa parte aqui. Zoro já fiz. Queria ver o Vegeta. Vegeta. Amanda, sou eu, a. Ai, Lizinha. Tô de volta. Começar hoje com uma coisinha bem fácil, tá? Eu acho que. Vou começar. Já pediram tanto Vegeta aqui? Vamos começar com o Vegeta. Que o Vegeta, assim, os personagens de Dragon Ball, eles são bem mais fáceis de fazer. Eu acho. Eu acho mais fácil. Então, até pra você entender um pouco do esboço deles, eu acho um pouco mais fácil. Então, eu vou pesquisar uma referência, vou deixar aqui na tela, pequenininha, pra vocês. Pra todo mundo ver, né? Pequenininha e tal. Vocês querem o Vegeta na transformação nova ou na antiga? Eu nunca fiz ele com aquele M na testa. Vou fazer uma. Você vai fazer o Vegeta? Ai! E aí, ali? Vocês com o Vegeta Mad? Assim, eu tô pegando uma referência bem fácil pra gente poder fazer logo. Aí depois a gente vai. Porque assim, eu tô querendo fazer essa série. Aqui no YouTube, que vai ficar no YouTube salvo, eu tô querendo. Salve, João Vitor, obrigada, tá aqui no YouTube. Eu tô tentando fazer uma série, né? Fazer vários personagens de animes, começando com dificuldade easy até tipo um JoJo's, ou então algo mais elaborado do que isso. Tipo Dr. Stone, que eu fazer vários risquinhos, tá? Dica pra fazer esses risquinhos. Não deixa. Ih, tá sujo mesmo. Não deixa a mãozinha grudada aqui, ó. Você não vai utilizar o pulso. Você vai utilizar o braço inteiro, tá? Então, você vai fazer aqui, ó, com o braço inteiro para poder fazer essa bolinha. Não vai sair perfeito, até porque eu não desenho tanto anime, mas eu vou trazer mais coisas de anime, porque eu já desenhei bastante. Mas, como eu gosto de desenhar, né? Essa parte. Tchau, Isa! Tchau, Izinha. Até a próxima. Tá? Ó, fiz aqui o rosto, né? O formato aqui mais ou menos do tamanho da cabeça dele. Vou fazer um T. Como é que é um T? Ó, vou marcar aqui o meio do rosto dele. Vou marcar o meio da bolinha. Aí eu já fiz um Tzinho. Meio da bolinha. Não sei se tá dando pra ver direito lá no YouTube. Eu acho que tá. Tentei colocar em 1080, mas eu não sei se tá. Depois eu vou dar uma olhadinha pra ver se ficou legal lá. Ó, marquei aqui. Essa parte aqui, o olho do Vegeta eu já posso fazer nessa partezinha que eu marquei aqui no meio dessa bolota, tá? Aqui, eu vou passar outra listrinha. O olho do Vegeta, ele é meio semicerrado, ele é meio assim, ele não é um olho reto, ele é um olho assim, ele é torto pra dentro, tá? De acordo com a referência que a gente tá vendo, ele é um pouquinho torto pra dentro. Então,
Tem que fazer uma marcação um pouquinho maior, assim, bem pouquinho mesmo, pra gente poder começar a fazer o olho. Vou fazer um quadradinho aqui no meio. O quadradinho eu vou fazer até menor, porque o olho dele é um pouquinho mais juntinho, ele não é tão separado. Vou fazer aqui, ó, pertinho dessa linha central. Vou pegar o finalzinho dessa linha central aqui, que eu puxei, ó, aqui, vou puxar pra cima, fazendo meio que um triângulo. Pra cá, eu vou pra cá. Tentando manter a proporção, ó, fazendo meio que parecido o tamanho com o outro. Se você não tá conseguindo fazer uma proporção legal, você mede com o lápis, ó. Mede aqui com o lápis. Mede aqui com o lápis, ó. Tá no mesmo tamanho. Obrigada pelas curtidas. Eu desenho a olho nu desde 2002. Eu também, Dada, mas eu senti dificuldades depois. Eu desenhava direto, entendeu? Eu tava vendo aqui a referência, começava aqui pá, sem esboço nem nada. Mas, a partir do momento, meu áudio tá com chiado. Ixi, Maria. Eu te falar que eu não sei como é que eu tiro o chiado. Acho que é culpa do microfone mesmo. Deixa eu ver aqui. Eu botei até um redutor de ruído. Tô sem retorno também. Deixa eu ver aqui se tá com chiado. Peraí. Deixa eu tirar bem aqui. Que aí senão é o chiado da minha caixinha de som. Que aí o chiado da minha própria caixa de som. Deixa eu ver aqui como é que tá o chiado, como é que tá o som. Oi, 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 oi. Oi. Vixe, Maria, tá. Oi, 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 oi. Não, não tá com muito chiado, não. É da minha caixa de som mesmo. Sei lá. Minha caixa de som mesmo. Não sei. Essa musiquinha que tá tocando bem que ela tá com chiadinho por conta da caixinha de som. Diz quem tá no YouTube, depois dá uma olhadinha pra mim pra ver se ainda tá chiando. Deixa eu abrir aqui. Live eu sou péssima. Oi, Claudinei. Eu sou péssima assim com live, tá? Eu ainda tô aprendendo. Até porque o meu microfone também não é lá essas coisas. E nem minha câmera eu tô usando celular, mas até que eu consegui um aplicativozinho bacana que tá dando pra utilizar legal. Salve, Matheus! Entendo, você é fundamental. Pois é porque assim, o esboço, ele te ajuda a desenhar qualquer referência, entendeu? Por isso que ele se torna meio que você, a partir do tempo que você vai, o tempo assim, você vai desenhando, você vai sentindo a necessidade de falar, cara, tem alguma coisa que facilita mais a minha vida. No caso, o esboço. O esboço ele facilita tanto para você ver e fazer o que você está vendo, até você conseguir ficar sem o esboço, nem nada, já faz direto. E também para você criar seus próprios personagens. Tem gente que adora criar personagem. Eu sou dessa, eu tô doida para criar um personagem, mas eu ainda não sei o suficiente para criar um personagem. Então, eu tô estudando esboço, eu tô vendo direitinho como é que eu vou fazer e tal. E vendo as possibilidades. Ó, fiz aqui o triângulo. Aqui, marcaçãozinha do triângulo pra cima. Vou deixar aqui por enquanto. Vou fazer, o olho dele já vai começar aqui embaixo, tá? Aqui já começa a sobrancelha, aqui depois a gente vai ajeitar. Aqui é só uma marcação mesmo para saber onde é que vai ficar o olho dele. Vou tentar deixar os dois aqui mais ou menos do mesmo tamanho. Pode usar régua também. Pode subir mais esse aqui. Ou vai no olhômetro, como eu tô fazendo aqui. Fazendo tudo no olhômetro. Se ficar meio torto também é culpa minha. Porque eu não tenho
Tá me faltando trabalhar mais com régua. Nesse meiozinho aqui, eu vou fazer 2 tracinhos, tá? Vou fazer um traço aqui e um tracinho um pouquinho mais aqui embaixo. Deixa só uma bolotinha aqui dessa bolinha que eu fiz. Deixa só esse pedacinho aqui, porque como o rosto dos personagens de Dragon Ball são meio achatadinhos, principalmente o Vegeta, o Goku, o Kuririn, todos eles que têm o mesmo tipo de rosto, o rosto é um pouquinho achatado. Então eu não posso deixar um... Oi, Flávia, tudo bem? Eu não posso deixar nem um nariz muito grande e nem uma boca, nem um queixo muito grande, até porque não vai combinar com o tipo de personagem. A não ser que você esteja fazendo o seu estilo, que também tem isso. Você pode pegar o personagem e fazer no estilo que você quiser. No meu caso aqui, eu vou tentar fazer mais fiel possível a referência, pra gente tentar realmente desenhar eles, entendeu? Sei lá, aprender a desenhar eles. Eles têm cara de ET, tipo isso, Antônio. Uma carinha de ET. Ó, fiz aqui, né, o narizinho. A boca dele já vai vir bem aqui, ó, embaixo do nariz, ó. Aqui eu já posso marcar aqui um pouquinho. Faço só um tracinho aqui pra saber onde é que vai a boca. Já tá dando pra ver mais ou menos como é que vai ficar, né? Oi, pessoal do TikTok. Opa, oi, Gustavo, salve, salve, Matias. Tô transmitindo também lá no YouTube, tá bom? Depois faz o Bakugou. Pois é, toda live eu tô fazendo, agora eu vou fazer assim, toda semana, eu acho que não, hoje e amanhã. Eu vou abrir lives pra gente aprender a fazer vários tipos de animes diferentes, tipos de personagens de animes diferentes. Eu tô tentando trazer isso pra vocês. Tô desenhando o Goku Instinto Superior na folha A3. Eita, Flávia! Vai demorar, né? Que eu sei. Eu tenho um quadro aqui atrás que eu desenhei. Desenhei vários tipos de Gokus diferentes. E, cara, um no A3 também. Demorou pra caramba pra me fazer. Então, boa sorte. Ó, aqui eu já vou o quê? Vou marcar o queixo dele. O queixo dele eu vou marcar um pouquinho embaixo dessa bolinha, já que a carinha dele é achatada. Vou marcar um pouquinho aqui embaixo. E já vou começar a marcar o rosto dele. O rosto dele, ó. A gente vai partir aqui no meio. Vamos fazer aqui pra cima. Pra cima. Ó, aqui nos cantinhos da bolinha. Fazer o queixinho, nos cantinhos da bolinha a gente vai pra cima. Depois a gente ajeita aqui mais ou menos a proporção pra ver como é que vai ficar direitinho. Pra cima. E pra cima. Porque é tipo uma bacia. O rostinho do Goku, do Vegeta, tudinho. Uma baciazinha. Marca o queixo. A boquinha dele vai estar um pouquinho aberta, então por isso que eu fiz o queixinho um pouquinho maior. A boca dele vai estar meio assim, pra cima. Pronto. Fiz aqui. Aí vou começando a ajeitar o que tem que ajeitar. Puxando o sorvetinho aqui pra cima. A orelha deles, a gente já pode encaixar aqui as orelhas e começar o pescoço. A orelha dele, aqui eu fiz uma marcação na lateral. Essa marcação aqui a gente faz mais para rosto que são mais simétricos, né? Com um rostinho mais comprido. A gente faz essa marcação aqui do lado da bolotinha. Como o rosto dele não é assim, a gente vai puxar aqui pro ladinho, ó, tipo uma asinha de borboleta. Puxa aqui pro ladinho. E como o rosto dele tá um pouquinho para baixo, a orelha, geralmente ela vem daqui, do final da sobrancelha, até mesmo no começo do olho, até o nariz. E ela vai mudando de lugar de acordo com o ângulo do rosto. Se ele bota para cima ou bota para baixo o rosto, aí já vai mudar. Nesse caso, ele tá com o rosto um pouquinho para baixo. Como ele tá para baixo, a orelha dele vai subir. Então, ela vai ficar um pouco acima aqui da sobrancelha. E vai parar aqui um pouquinho, quase embaixo do olho, assim. Aí você pode fazer uma lapa da orelha, porque sim, os personagens de Dragon Ball têm orelha grande. E já puxa aqui, ó. Você desenha mais. Obrigado, Dada. Obrigadão. Esse papel parece papelão. Parece, é papel reciclado. Oi, Raíssa.
Ó, fiz aqui a marcação da orelha. Vou fazer aqui a marcação do pescoço. Do pescoço dele vai vir aqui do final da orelha. Pescoço grosso. Pensa num pescocinho grosso dele, ó. Vem aqui do final da orelha. Você pode até fazer uma marcaçãozinha assim, ó. Final da orelha aqui. Bolota aqui. Aí eu abri demais. Assim. Bolota aqui e bolota aqui. O pescoço eu fiz grosso pra caramba, não fiz? Esse aí a gente ajeita depois. Vem aqui. Vem marcação aqui. Deixa eu ver. Marcação aqui também. E agora o cabelo. O cabelo dele eu não vou conseguir fazer todo aqui, infelizmente. Eu fiz muito pra cima aqui, eu vou ter que, e teria que puxar ele um pouquinho mais pra baixo. Aqui foi erro de proporção minha. Mas, e também a referência também tá cortada aqui, ó. Eu moro no Rio de Janeiro, fui lá em Nova Iguaçu comprar folha. 20 folhas, R$19,90. Uma faca. Ave Maria, Flávia! Tá caro, mas tu comprou a 3, não foi? Então a 3 realmente é caro. Ó, aqui na sobrancelha dele, o que a gente vai fazer? Vou marcar aqui mais um, ó. Tá vendo essa bola? Vou marcar ela aqui no meio. Esse meiozinho bem aqui vai ser o começo da testa dele, tá? Então aqui a gente vai fazer um M bem grandão. A famosa calvície dele aqui, ó. A gente vai puxar aqui pra cima. E puxa pra cá. Vai quase um coração. Até porque nem tem mais aqui mostrando pra mim. A calvície dele é quase um coraçãozinho aqui que pega. Um coração meio assim, tortinho. Mas é quase um coração. Eu já vou pegar, eu tô desenhando sem borracha, gente. Depois eu passo a borracha. Até porque se eu ficar pra... Uma dica também, tá? Não fica passando muita borracha no desenho, porque isso estraga a folha. Então deixa pra passar a borracha só no final. Faz as coisinhas erradas, só se tiver assim um erro muito grotesco que você não quer que fique no seu papel, entendeu? Aí você passa. Oi, qualquer, tudo bem? Ainda lembra de mim? Acho que não. Oi, WFX, só se tu tiver, tá sempre tempo que não. Pois é, se tu tiver trocado o nick, eu não vou lembrar. Vou continuar o Goku vendo seu desenho. Ai, que bom, Flávia. Obrigada, Flavinho. Pois é, não tá saindo perfeito, maravilhoso, até porque eu não tô desenhando com frequência animes. Então, quanto mais você desenha, melhor fica melhor, mais rapidamente você consegue fazer os seus desenhos e tudo. Ó, o cabelo dele já vai vir aqui, ó, pregado na orelha aqui, ó, embaixo. Já vem aqui pregadinho na orelha. Então, a dica que eu dou, sempre tenha desenhando, sempre esteja desenhando. E no meu caso, aqui no meu... Oi, tudo bem? No meu canal e no TikTok, ele tá mais específico. No TikTok eu boto muita besteira. Mas o meu canal ele é mais voltado para desenho realista. Então, quando eu vou desenhar anime, às vezes sai um pouquinho cagado, tal, mas é porque não é muito meu forte. Não é muito assim o que eu gosto, então o que eu desenho com muita frequência. Eu tava pensando até em fazer uma série com eles realistas. Tentar fazer os personagens dos animes realistas e tal. Eu vou ajeitar aqui depois o cabelo dele, porque ficou muito grande. O cabelo dele é praticamente uma samambaia. Você vai fazendo aqui, ó. Vai puxando, puxa para um lado, puxa para o outro. Aqui não vai dar para fazer todo. Puxou aqui a bola, aí você vai fazer aqui tipo um barquinho. Puxar aqui pra cima, puxa aqui pra baixo, puxa aqui pra cima. Vai fazer duas bolotonas aqui, ó. Parte aqui no meio, faz duas bolotas. É o peitoral. E aqui eu não tô mais nem com referência, né? Tô indo por instinto. Meu instinto tá ativado aqui. Oi, Carlos, tudo bem? Oi, Vital. É o Vegeta.
Você vai fazer dos bolotinhos. Gente, não leva pro lado da quinta série. Eu sei que todo mundo leva pro lado da quinta série, mas é normal. Agora eu vou pegar outra referência que tem o cabelo dele. Até porque eu não tô mais nem lembrada como é que faz o cabelo do Vegeta. Deixa eu ver aqui rapidão uma referência aqui. Só pra mim fazer as demarcações. Essas demarcações aqui, ó, é tipo a coisa... Gente, é muito simples. É só tu pegar... Botar em figuras geométricas, né? Por exemplo, essa do meio. Essa do meio, ela vai fazer aqui. Puxa pra cima, ó. Fez uma mecha de cabelo. Essas das laterais, elas são só... Tipo, é só tu pegar daqui, ó. Puxa pra cá, ó. O negócio é porque eu não consigo explicar direito o que eu tô fazendo. Aí eu fico doidinha porque eu não sei explicar direito o que eu tô fazendo. Vamos dizer que eu puxo. Eu te sigo no TikTok, Instagram e no YouTube. Ai, obrigada, Flavinha. Ai, obrigada. Olha, se eu não seguir de volta, gente, é porque às vezes eu não olho mesmo. Eu passo uns dias sem olhar Instagram, então se eu tiver lá, às vezes eu não olho não, porque eu tô fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Ou se eu olhar a notificação é rapidão, depois eu saio. Sou mó brutona, velho. Ó, vou fazer uma marcaçãozinha aqui agora pra poder fazer meio que o braço dele, tá? Vou fazer aqui só mais outra bolota. Vou fazer ele grandão, fazer ele bem grandão. E mais outra bolota aqui, ó. É salvos, isso aqui é só pra me ver como é que mais ou menos que vai ficar o desenho. É, quando você vê, né? Com referência sem referência, fica tudo cagado. Oi, Quilua! Oi, Vermute, tudo bem? Ai, gente, eu tô bem. É, eu também sou do Rio, sei bem como são essas facadas. Já vi pacote de 12 folhas pra aquarela por mais de R$ 200. Sim, tem sim. Olha, tem pacotinho que, tipo, pronto, é um que eu tô usando agora. Ele tem, sabe quantas folhas? 20 folhas de 270 gramas e ele é R$ 80, 80 e pouco. Todos os dias alguém abre a boca e eu viro Vegeta. Oi, JP. JP, estamos, nós não entendemos. Ó, fiz aqui a parte grotesca, né? A parte feia, que parece que vai dar tudo errado. Agora a gente vai fazer a marcação mesmo. Aqui é só o esboço cru, ó. Vou mostrar aqui pro pessoal do TikTok. Tô fazendo pro YouTube também, tá? Ó, é só o esboço cru mesmo, sem muito detalhe. Até porque se você focar muito no detalhezinho no começo do teu desenho, é muito provável dar bosta. Então, eu gosto de fazer assim com o esboço, porque eu vejo como é que o desenho vai ficar, ou então eu vejo o tamanho do desenho, vejo as proporções e tal, vejo se tá ficando legal. Se ficar legal, aí eu não, agora tá na hora de fazer os detalhes. Aí aqui eu começo a fazer todos os detalhes. Eu vou usar uma borracha limpa-tinta, já que essa minha tá toda cagada, velha pra caramba, já pra me jogar fora. Mas vou usar ela. Olha. Gente, se vocês verem a da Pelicano, essa daqui, tá? A borracha limpa tipo Pelicano é essa, só que ela é dura que nem uma caramba, entendeu? Então eu uso ela, uso só metadezinha, só uma partezinha dela, não uso muito não. É justamente pra ela não ficar... Porque ela fica dura, gente, é dura. Essa merda, essa bichinha aqui é dura pra caramba. A da Lira é bem pequenininha, da Lira German. A da Faber-Castell ainda não testei.
Não comprei ainda. Mas, tipo, se você comprar uma dessa, parte ela no meio. Porque às vezes ela é bem grandona e não compensa você usar ela toda de uma vez só. Então, parte no meio que dá certo, tá bom? Tô, gente, se eu não responder vocês notificar, é que eu tô fazendo no YouTube. Aí pra mim só tá aberto aqui o chat do YouTube. Eles acham que a gente é rico. Isso é verdade. Deixa eu até tirar bem aqui o negócio da. Peraí. Ver se para de chiar aqui um pouquinho. Pronto. Ó, se eu falar, pois é, material de desenho, gente, é muito caro mesmo, não adianta. Você vai tentar economizar, mas sempre tá caro, sempre tá o oi da cara e parece que tá piorando as coisas. Olha, se eu falar pra você, eu tenho um lápis de cor aqui, da uma caixinha da Prismacolor. Eu comprei ela por R$ 180 na época. Acho que foi uns 3 anos atrás, eu acho. Gente, hoje simplesmente ela tá 280, quase R$ 300. E tem um local que vende ela por R$ 300. Eu fico, ó, o negócio tá bom, né? Ó, agora a gente vai começar a fazer os detalhes e botar forma nesse esboço aqui que eu fiz, tá? Esboço bem cagadinho. Eu vou pegar até um menorzinho esse aqui. Vou pegar uma 05 aqui pra fazer os detalhes. Vou fazer uma viradinha aqui, porque minha mão ela é meio tortinha, entendeu? Aí eu consigo fazer mais assim, ele meio virado. Ó, vou começar a fazer os olhos. Eu fiz retinho, agora eu vou fazer as curvinhas, tá? O olho dele, ele vem aqui retinho, sobe. Pode fazer essas linhas assim, mas linhas não é nem tão contínua. Porque assim, o pessoal fala muito da linha peluda, né? A linha peluda é isso aqui, ó. Tu passa aqui, aí passa assim, isso aqui é a linha peluda. O pessoal diz que é. Aí tem a linha contínua que você faz uma, aí onde essa daqui estiver terminando, você faz de novo. Aí vira uma linha contínua sem muito cabelo. Que é muito legal. Aí aqui, ó, fiz aqui. Vou aqui pra cima. Aí aqui em cima eu vou dar uma curvadinha aqui pro lado. Porque tem essa curvinha aqui, bem leve. Eu acho que eu até fiz demais aqui. Vou dar uma quadradinha. Agora eu vou dar a borracha. Só uma leve curvinha assim, meio que deixando o traço reto. Vou puxar aqui pra lateral, ó. Vou aqui pro ladinho. E vou puxar aqui embaixo. Aqui embaixo eu faço fino e vou engrossando a sobrancelha dele. Ela começa fininha aqui, ó, e vai engrossando. Mesma coisa, curva em cima, curva embaixo. Aí aqui eu já dou uma curvadinha, bonitinha. E o olho dele é um triângulo, só que um triângulo pra dentro. Ele não é um triângulo reto. Ele vai vir aqui, ó. Começa bem daqui do meiozinho, que fica mais fácil pra ti. Faz só uma marcaçãozinha. Seguindo essa linha que tá aqui embaixo, ó. Ficou uma linha aqui embaixo. Não sei se tá dando pra vocês verem. Você vai fazer o quê? Uma curva pra cima e parar um pouco acima dessa linha. E vai puxar pra onde? Pra cima. Um olho tá feito. Oi, Rani, boa noite. Oi, o Gex, tudo bem? Oi, gente do TikTok, oi, tudo bem? Eu tô fazendo a mesma live no YouTube, tá? Se eu demorar um pouquinho pra responder, não se preocupe, mas eu respondo. Respondo todo mundo. Aí vou fazer a bolota do olho também, já vou começar a fazer um olho completo. Aí a bolotinha eu já não coloco muita força, assim, a gente não bota força, tá? No teu grafite ou no teu, sei lá, na tua lapiseira, não coloca muita força. Porque aqui vai ser um tutorial bem basicão mesmo, pra quem tá aprendendo a desenhar, pra quem quer fazer um desenho legalzinho. Pra quem não sabe desenhar nem um boneco de palito. E caiu de paraquedas
Ó, vou fazer a mesma marcação, tentando seguir o mesmo tamanho, tá? Dessa daqui, ó. Aqui, ó, o mesmo tamanhozinho. Aqui e aqui embaixo. Ó. Seguindo as mesmas linhas que eu coloquei aqui. Você está dando pra você escutar direito, porque às vezes tem que virar o rosto pra ficar falando no microfone. Eu esqueço que tem um diabo no microfone. E vou fazer a mesma coisa dessa daqui, ou tentar fazer o mais próximo possível, seguindo essa linha aqui, ó. Essa linha, ela vai estar no meio, como tá aqui. Puxa aqui pro ladinho. Sobe a rampa. Subiu a rampa aqui, ó. Veio reto. Mesma coisa embaixo. Rampinha. Curvia pra cima. Curvou aqui e ficou reto aqui. Gruda aqui meio pro ladinho. Puxa aqui, ó, embaixo. Curvinha. Fechou aqui em cima. Veja se a proporção tá parecida ou se tá bem próximo ao que tá aqui, ó. Vocês estão vendo que ficou um triângulozinho aqui, ó. Tinha um quadrado aqui embaixo, ó, que eu tinha feito antes. Então, ficou um triângulozinho aqui, ó. Ó. Você tem que deixar esse triângulozinho livre e fazer o olhinho um pouquinho pra dentro. Aí, o olho dele aqui, eu vou pegar essa mesma medidazinha daqui e botar pra cá. Como é que eu posso fazer isso? Assim. Nessa aqui, boto aqui, ó, minha unhazinha no cantinho e marco. Pronto, vou fazer o olhinho agora. Ó, bem retinho, sem muita frescura. E é isso. Vegeta tá saindo Vegeta. Não sei se a proporção tá legal, mas depois eu dou uma olhadinha pra ver se tá tudo ok. Vamos fazer o quê? As marcações aqui na lateral, ó. Tem umas marcações igualzinhas do Goku. O Goku também tem essas marcaçõezinhas aqui. Aqui no meio é saliente, porque ele tem uma bundinha bem aqui no meio do rosto dele, no meio da ligação da sobrancelha. Ele tem um popozinho aqui, que você vai marcar o meio. Marca, faz um popozinho mesmo, literalmente. Você vai fazer um popô aqui, ó. Na ligação. Pra não falar que é outra coisa. Aí você vai puxar aqui pra cima, entendeu? Aqui no Nordeste ele teria uma filha menina. E realmente ele teve uma menina. Ele tem um negocinho aqui. Um negocinho aqui. Aí se você quiser, você pode juntar mais aqui a sobrancelha. Deixar um pouquinho mais juntinho. Oi, Jordan. Tá lindo? Obrigada, Gabi. Olha, essa live aqui vai estar salva lá no YouTube. Eu não sei se vai ser um bom conteúdo pra vocês. Mas eu tô tentando explicar mais ou menos como é que eu faço meus desenhos. Ou como é que eu utilizo, como é que eu faço um sketch, um esboço, não sei. Tô tentando. Oi, Ricardo, tudo bem? Desejo boa noite. Chega aí, Ricardo. Olá! Oi, Ricardo, seu maravilhoso. Gente, vocês conhecem o Ricardo? Eu não sei se o pessoal do TikTok conhece. Mas, seu Ricardo, obrigada, Ilan, pelos presentinhos. Seu Ricardo, cara, ele tem foi o Arte Rodrigues que encontrou ele. Cara, ele tem um canal de desenhos no YouTube. Quem puder ajudar, vem aqui no meu YouTube e segue ele lá. É o Rick Arts. Pois é, Rick, se eu te falar, depois, ó, não sei se tu quiser uma ajudinha em relação à live, que, não, eu não sei como é que tu faz. Eu assisti uma live toda. Cheguei, oi, boa noite. Eu tô fazendo live tanto no TikTok como no YouTube. Então o pessoal do TikTok quiser ver de cima, tá lá no YouTube. O pessoal do YouTube quiser ver da lateral, tá lá no TikTok. Quiser ver no celular. Enfim. Ó, fiz aqui, né, o rostinho tá pronto. Agora eu tenho que ajeitar a proporção do contorno do rosto dele. Tipo, a cara tá feita, falta o rosto.
eu acho que é tudo a mesma coisa, né? Falta o contorno do rosto dele. Aí o contorno do rosto dele eu vou fazer logo aqui na lateral, porque aqui eu já consigo ter uma noção maior do tamanho que vai ficar esse espaço entre o olho e a orelha dele. Eu vou até dar uma afinada aqui, ó. Aí eu já tento vir o mais retinho possível, tentando fazer linhas contínuas. Eu não tô fazendo a merda da linha cabeluda. Não sei porque que o pessoal tem contra com a linha cabeluda. Ai, tá fazendo com linha cabeluda. Eu não sei porquê, gente. Se a pessoa quiser fazer com linha cabeluda, faz com linha cabeluda. Deixa, não tem problema. Depois é só passar gilete nela. Não tem problema. Mas, se você quiser fazer um desenho que não tenha tanto problema, assim, que não fique tão manchado, faz a linha contínua que também tá bom. Nossa, que futum subiu de novo de carniça. Puta merda. Foi, o Arte Rodrigues encontrou ele. Oi, Luco, tudo bem? Como tá seu YouTube? Obrigada, Iona. Meu YouTube, se quiser dar presente, me chama, que eu fico olhando. Ó, é a mesma coisa, AJ Arts, tá? Todas as minhas redes sociais tem AJ Arts. Mas você no TikTok quiser achar meu YouTube, é só clicar no meu Instagram, no YouTube, aqui no TikTok, vai na bio, clica no Instagram que vai ter os dois links, tanto do Instagram como do YouTube. Obrigada, Yuna, pelos presentinhos. Brigadão. Isso vai ajudar, viu? Vocês pensam que não, mas esses presentinhos do TikTok, eles estão ajudando a comprar minhas coisas. Teve coisa aqui que eu comprei com o dinheirinho do TikTok. Ó, agora eu vou puxar aqui pra baixo. Não vou deixar ele tão queixudo. Eu vou deixar ele um pouquinho queixudo, que eu quero ele um pouquinho mais queixudo. E vou ajeitar aqui o queixinho dele. O queixinho dele é mais reto, tá? Ó, aqui você não precisa se preocupar com curvas. Eu tenho um problema. Meus desenhos, eles têm muitas curvas. Eu adoro fazer desenho com curvas. Então, eu tenho um pouquinho de dificuldade de fazer personagens que têm um rosto muito quadrado. Que é o caso do Vegeta, do Goku. Todos eles têm um rosto bem quadrado. Então, às vezes, eu não consigo acertar a proporção justamente por causa do quadrado. Obrigada, Yasina. Acabou as moedas. Ai, que é isso. Obrigada, Yuna. Obrigadão. Oi, Babi. Obrigada por ter vindo, Babi. Tô esperando também seu canal no YouTube, Babi. Não sei se você tem, mas eu acho que não. Que eu não segui ainda. Ó, agora eu vou puxar. Vocês estão vendo, ó. O esboço que eu fiz, não necessariamente eu vou fazer igualzinho o esboço. Até porque às vezes não dá certo. O esboço é só para me saber onde que meu desenho vai ficar nesse papel. Tipo, a centralização, onde é que eu faço, tal. Tipo, ele vai ficar aqui, nesse local aqui. Eu quero que ele fique aqui. Que aí você altera da forma que você quiser. Aí quando você já tá fazendo a line art, que é o que eu tô fazendo agora, você começa a moldar ele da melhor forma possível. Deixa eu até baixar mais aqui o microfone para ele ficar um pouco mais perto da minha cara. Porque eu não... Tu tá fazendo, Babi, o Majin Buu? Ai, que massa! Olha, eu tenho um Majin Buu, só que eu não consegui terminar ele ainda. Nunca terminei, na verdade. Oi, chefinho. Chefinho, se você quiser acompanhar o comecinho da live, é só ir lá no meu YouTube, tá? Clica no meu perfil aqui, ó, e vai lá no meu YouTube, que vai estar completinho lá, tá? Aí se você quiser acompanhar a partir de agora, eu tô explicando tudo direitinho e tal, mas vai estar salvo lá no meu YouTube, tá bom? O esboço bonitinho. Ó, fiz as orelhinhas aqui, aí eu vou fazer o quê? Vou fazer elas um pouquinho menorzinha, porque aqui senão vai ficar muito grandona, apesar de que eles têm a orelha bem grandona. Então, aqui eu já vou moldar uma borboletinha, tá? Começar aqui em cima um pouquinho mais fino. Puxar aqui um pouquinho pra baixo, ó. Fiz aqui pra cima, puxei pra baixo. Aí eu vou juntar aqui embaixo, ó. Pode deixar a orelha assim grande, tá? Não tem problema, porque eles têm a orelha assim avantajada. Ó. Aí fica parecendo uma borboletinha, uma asinha de borboleta. Ai, eu quero ver, Babi. Tu já viu ele realista? Cara, é muito feio, é muito feio. Vocês já viram o Majin Buu realista? Ele é muito feio. Não gostei muito, não. Fiquei um pouquinho assustada com a carinha dele. Ó, agora eu vou puxar aqui. Ó, puxei aqui. Vou fazer a mesma coisa daqui. Puxei pra cima. Fiz uma pontinha mais ou menos. Puxo reto.
Depois de puxar reto até a metade da marcação que eu fiz embaixo, eu puxo pra dentro. Fiz a orelha dele. Pelo menos a parte de fora tá feita. Tentando manter a proporção sempre. Caso você não esteja sabendo se a proporção tá legal, pega uma régua, pega uma régua, bota aqui, veja se tá do mesmo tamanho, ó, tá vendo? Não tá do mesmo tamanho. Aí isso aqui, você pode ajeitar na hora que você tá fazendo o desenho aqui, ou você pode ajeitar depois pra contornar, na hora que contornar, ó, tá vendo? Ó, você pode pegar a régua, bota a régua mesmo no teu papel, não tem problema, tá? Bota aqui, veja se tá do mesmo tamanho. Porque a partir, como você tá usando a régua, você vai criando essa noção de perspectiva e de tamanho. Porque às vezes quando a gente tá começando a desenhar, a gente não tem tanta noção de tamanho, de, sei lá, de proporção, nem tal. Às vezes fica tudo torto. Mas isso é normal, porque você tá aprendendo ainda. Então não desista. Se você chegou aqui até esse ponto dessa live, não sabe desenhar direito, tá tentando aprender, não desista, continue, porque a tendência é melhorar. Você vai adquirindo isso com o tempo. Se a pessoa chegar pra ti e falar assim, você não desenha bem, você tá desenhando feio, eu desenho melhor do que você. Você olha pra cara dele, respira fundo e fala assim, vai cagar. Pronto, só isso. Fiz a parte da cara e do peitoral e já tô com a mão doendo. Flávia. Babi, a Flávia tá fazendo um A3, Babi. Ó, meu nome do YouTube é esse mesmo aqui, ó. AJ Arts, tá? Caso você não queira, clica aqui. Clica no símbolozinho do Instagram que vai ter os dois links. Tanto pro Instagram como pro meu perfil do YouTube. Aí a live vai estar salva lá. Aqui com vocês. Eu tô repetindo toda hora, tá toda hora aparecendo gente aqui no TikTok, tá bom? Babi, um A3. Se vocês quiserem, depois da live eu mostro pra vocês que eu tenho um A3 aqui do Goku, que eu fiz uma montagem de 3... Foi 3? 1, 2... Não, de 4 transformações do Goku pra fazer. Cara, a gente demorou demais esse desenho pra terminar. Depois disso, nunca mais fiz um A3. Aí A3 eu acho que eu vou fazer de novo daqui a algum tempo. Ó, vou pegar um espaçozinho da sobrancelha pra cá e um comecinho aqui da orelha pra fazer essa marcação aqui do cabelinho, ó. Tá? Bem aqui assim. Que aí vai puxar aqui a orelha. Aí da orelha já vem a marcação aqui do cabelinho. Aqui que eu errei. Ó, vem aqui da orelha, a marcação aqui do cabelinho. Faz live terminando o... Majin Buu? Não entendi. Mostra, vou mostrar. Tá? Deixa eu ver aqui se eu vou. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês logo. Ó, deixa eu tirar aqui. Nem sei quantos por cento tá. Mas, ó, é esse desenho aqui, ó. Vão tá com as coresinhas um pouquinho estouradas. Mas é esse aqui, ó. Isso aqui foi uma montagem que eu fiz. Ó. De vários Gokus. Feito a lápis de cor. Eu gostei de fazer isso aqui. Fiz tudo no olhômetro também. Com um pouquinho da... Com essas técnicas que eu tô ensinando, né? Com essa parte aqui de esboço. Eu fiz tudo com ele. Deixa eu abrir aqui o chat pra ver se alguém falou alguma coisa. Obrigada, Babi. TikTok o pessoal não viu, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, pessoal do TikTok. Ó, esse daqui, ó, que eu fiz, ó. Tamanho A3, ó. Ele é imenso. Imenso, imenso, imenso. Oi, Sabrine. Aí eu fiz ele. A live do TikTok não vai ficar salva, mas o conteúdo vai ficar salvo lá no meu YouTube. Obrigada. Eu acompanhei você quando fazia esse desenho. Tu lembra, Flávia? Ai, Flavinha, obrigada. Flávia, tu posta vídeo? Aí, ó. Agora eu posso fazer isso nas lives. Não sei se tá aparecendo. Deixa eu ver se tá aparecendo. Eu não faço ideia. Acho que não.
Não tá ativado. Acho que tá ativado, né? Deve estar no YouTube. Deixa eu ver aqui se tá. Eu nem sei se tá ativado. Mas eu consigo, eu acho que eu consigo mostrar o comentário de vocês. Eu acho. Não sei. E vocês ficam vendo, né? Todas as coisas que eu tô abrindo aqui. Nem sabia. Vou deixar ela separada aqui. Pronto, voltei. Se mudar a referência, gente, vocês me digam, porque às vezes muda aqui, eu fico sem saber se mudou ou não. Ó, voltando aqui pra parte do... Vou fechar logo aqui o pescoço, que aí a gente já tem... Tenho medo dos outros falarem mal. Ô, Flávia, que é isso? Mas assim, quando você se sentir seguro o suficiente, faz vídeo, entendeu? Porque sempre vai ter alguém pra falar mal. Ó, pra vocês terem noção, aqui no YouTube, todo vídeo meu tem pelo menos um dislike tem. Todo vídeo meu. Não importa o vídeo que eu faça, todos eles têm um dislike. Ou seja, já tem um hate. E tem uns que tem até mais, tem uns que tem mais sei lá. Tem uns dislikes, entendeu? Mas todo vídeo meu tem um dislike. Pelo menos um dislike. Ou eu tenho hate, ou é porque, entendeu? Eu também não vou agradar a todos. Então, você acha que botando isso na cabeça de que você nunca vai agradar todo mundo, e sempre vai ter alguém pra falar mal de tudo que você faz, isso vai te dar meio que um conforto maior pra você poder mostrar o que você faz. Até porque você pode ganhar dinheiro com isso aqui. Eu ainda não tô ganhando muito dinheiro, até porque não tá aparecendo. Porque assim, eu trabalho com commission também. Quem quiser fazer commission aí é só entrar em contato comigo. Eu trabalho com commission, porém, nem sempre tem. Oi, Sabrina. McLean, obrigada, Iona. Ó, já fiz aqui o pescoço, já deixei no pontinho. Tô fazendo o rosto dele extremamente reto, tá? Porque eu não quero fazer o rosto dele muito tortinho, porque aí já é tema pra outra live. Se eu fizer o rosto dele com um pouquinho mais de, sei lá, meio tortinho pra um lado, ou então com outro tipo de perspectiva sem ser a frontal, outro tipo de, sei lá, o rosto dele virado pro outro lado, já é outro pra outra live, porque é um esboço um pouquinho mais diferente. Até porque é rosto de lado, rosto assim meio tortinho, tem uma proporção diferente do rosto frontal. Se você tem medo de tomar hate, tentem o DeviantArt como site voltado só para arte em geral. Eu acho difícil o pessoal da hate. Tem comunidade de todos os tipos lá. É sério? Eu vou até botar um nome aqui, porque eu tô precisando de uma comunidade menos tóxica. Eu acho que eu abri algo com isso ontem. Acho que eu abri algum desenho, alguma coisinha lá, A pessoa me mandou, acho que algum desenho de lá ontem. Não lembro. Ó, aqui. E eu acho, deixa eu ver, vai dar certo. Aí eu tô fazendo só as marcações igual que tá na referência aqui na orelhinha dele, tá? Não tem muito mistério. Eu tô seguindo a referência pra tentar fazer o mais idêntico possível. Vocês viram que eu dei uma ajeitadinha aqui no queixo, né? Eu só dei só uma lombadinha, uma quebradinha aqui. Uma lombadinha, uma quebradinha só pra ficar um pouquinho mais parecido com a referência. Puxa aqui, puxa um tracinho aqui pra cima, puxa, faz um quadrado aqui, ó. Quadrado não, sei lá o que diabo de forma é essa. Uma forma assim meio esquisita. Puxa pra dentro, puxa pra dentro. Pronto, orelha feita. Antônio, brigadão. Deixa eu ver se eu consigo exibir aqui o teu comentário. Não sei se vai aparecer na live. Não sei se vai aparecer, mas
Vai ficar salvo na live, qualquer coisa. Dá, quem puder encontrar depois. Gente, obrigada por seguir. Isaac, Diego, obrigada por seguir. Gente, obrigada a todo mundo que tá dando like, tá? No TikTok. Quem tá indo pro YouTube também, muito obrigada a vocês que estão aí, tá? E vamos tentar continuar esse desenho aqui. Ó, o Vegeta também tem uma marcação que eu esqueci de fazer aqui. Sabe o que é? Essa marcação aqui da testa dele, ó. Você só faz... Pega esse meiozinho aqui, ó. Finalzinho aqui da sobrancelha, ó. Tá aqui a sobrancelha dele, né? O finalzinho aqui, ó. Você vai fazer meio que um tracinho assim pra cima, meio torto, ó. Vou até ajeitar esse outro aqui. Você vai fazer um tracinho pra cima. O final da sobrancelha, puxou aqui um pouquinho pra dentro, foi pra cima. Fazer essas marcações aqui por conta da testa dele, que é imensamente grande. Porque assim, ele tem uma testona bem grandona. Aqui a gente vai fazer umas veiazinhas, porque eu tô fazendo ele no estilo Majin Buu. Aquele que ele tá com M nas costas. Nessa referência que tá aí na tela. A gente tá tentando fazer meio que igual a essa referência. Literalmente, copiado e colado. Puxou aqui, ó. Fez isso aqui. É meio que um Y. Só que aí você vai fazer o Y marcadinho. Vou lá ter até como vender prints. Não sei exatamente como funciona, mas já vi há muitas artes com preços para poder baixar. Elas com tamanho real, arquivo original ou até pack de arquivo. Rapaz! Antônio, eu também vou abrir lá. Vamos, gente, bora comunidade artística? Vamos para uma plataforma melhor. Vamos ver o que acontece lá, gente, indo para essa plataforma. Obrigada, Antônio. Porque assim, é tão bom quando é porque assim, comunidade artística, só os artistas se entendem. Quando o cara não é artista, ou então não sabe desenhar, ou não entende muito dessa parada de desenho, é muito fácil você receber um hate. Porque ele vai falar, ai, não tá igual. Nossa, tá torto. Nossa, o olho dele tá torto. Nossa, essa cor tá feia. Não é essa cor no original. Aí começa esse tipo de hate, né? Todo lugar tem. Por quê? Porque a pessoa não entende. Porque às vezes você tá fazendo um desenho, mas você não vai fazer totalmente igual ao original. Você vai colocar um pouquinho... você vai tentar deixar ele original ao seu gosto. Você não vai fazer totalmente igualzinho. Que aí você tá plagiando, é uma cópia, não é nem uma fanart, é literalmente uma cópia. Então, às vezes, você adaptar o teu desenho, de alguma forma, torna ele um pouco mais especial e um pouco único pra você. Mas tem gente que não entende isso. Aí fica tacando hate, enchendo o saco. Ó, aqui agora eu tô fazendo a testa dele. Só tô seguindo a referência que eu fiz aqui embaixo, né? O desenho que eu fiz aqui embaixo. Só que aqui eu tô diminuindo um pouquinho, que eu fiz muito grandona. Aí eu tô meio que fazendo mais retinho aqui, ó. Puxando pra cima. Aí eu puxo aqui pra lateral. E fiz a testa do Vegeta. Aí é só apagar aqui, ó. Os contornos de baixo. E fica mó bonitinho! Olha como tá ficando bonito! Belo trabalho, acho perfeito. Obrigado, Ricateus. Obrigado, Rico. Ricateus, né? Ricateus? Não sei. Ricateus. Mateus Ricardo. Ricardo Mateus. Tem os nomes que eu não consigo me identificar. Eu acho que tem um lado aqui que tá mais grosso que o outro. Deixa eu ver aqui. Vou diminuir esse ladinho aqui. Tentar trabalhar um pouco mais a proporção aqui, pra ficar tudo retinho. Pronto, acho que agora tá melhor. Como é o nome dessa escovinha? É escova. É escova, literalmente. É escova mesmo. Acho que eu comprei foi... Como é? É escova pra desenho. Eu pesquisei assim, que na época eu nem sabia qual era o nome, mas é escova pra desenho. Essa aqui eu acho que ela foi R$12 e ela dura pra caramba. Caso você não tenha essa... Rouba não, pede emprestado. Um pincelzinho de... Meu é nome disso aqui, meu Deus do céu. De maquiagem, de que alguém não esteja usando, né? Sua mãe não tá usando, sua irmã não tá usando, alguém não esteja usando, você compra lá, ó. Se for mais barato também dá. Esse aqui, ó. Limpa do mesmo jeito. Esse aqui eu ganhei um kit, eu não usei.
Mas essa daqui é da Condor. Ela é legalzinha, tá? Não espalha-se muito, tipo, ela não suja muito e tal. As cerdas são bem macias, ó. Parece que é grossona, mas é bem macia. Só que você não pode puxar. Se puxar, ela sai todinha. Lá existem perfis que fazem ensaios fotográficos em várias poses para servirem como material de referência. Adoro! Estudos e tutoriais gratuitos, alguns até são de eventos que tem lá. Que massa! Antônio, obrigada mesmo pela dica. Real, a gente vai pra lá, tá? E se você depois, quando eu fizer, eu vou fazer outra live amanhã, você pode passar seu nick aqui pra nós, que a gente te segue lá também. Pra gente se seguir, formar uma comunidade. Devinha arte. Pronto, agora eu vou fazer só o cabelo, né? Vou puxar aqui na lateral, ó. Tentando seguir o que eu já tinha feito, porém com mais detalhes. E deixando um pouco mais reto, porque o cabelo dele é bem retinho mesmo. Tô vendo aqui, ó, tô tentando deixar o mais reto possível. Às vezes eu falo meio embolado, meu povo, mas não liga não. É, por... é porque eu não fiz exercício vocal e eu também não tô lendo muito. Quando a pessoa não lê, ela fica meio que analfabeta funcional. Isso é uma porcaria. Então, eu vou tentar procurar. Eu queria até que vocês me indicassem. Eu não sei se vocês leem livros, mas eu queria uma indicação de livro legal, tal, para eu poder ler. Porque tá, o negócio tá complicado. Às vezes, eu tenho até um livro aqui. O único livro que eu tenho é o Código da Vinci. Que eu li ele todinho. Acho que eu tô pensando em ler ele de novo. Apesar de que eu não gosto muito de reler algo que eu já li. Flávia, tu me segue aqui? Acho que eu não vou conseguir te seguir agora. Não devem a arte. Eu tenho coisa lá, tenho. Vixe Maria, deixa eu ver, eu nem sei se eu tenho. Vocês terem noção, eu nem sei se eu tenho coisa lá no DeviantArt. Deixa eu ver se eu tenho. Rapaz, se for nesse de commission. Aí eu tenho! Meu Deus, eu tinha esquecido! Eu tinha esquecido que eu tenho conta, gente, no DeviantArt. Eu tava lembrada é o nome, porque gente, eu sou péssima. Meu Deus do céu, como eu sou bocó. Eu sou péssima pra nomes. Tipo, péssima, péssima mesmo pra nomes. Eu não tava associando esse site que eu já tenho aqui, porém eu não, quase nunca posto nada lá. Meu Deus, tô livro de bruxas, era uma série que foi cancelada. Aí comprei o livro pra ver o final. Holy shit! Eu gosto de série de bruxas, série. Assim, eu gosto de mistérios de bruxas. Não, Babi, é um site mesmo. Ele tem tudo. Tem imagens. Tudo quanto é tipo de imagem, de fanart, tem tudo lá. O pessoal posta muita coisa. Tem tutorial. Eu peguei lá muita coisa de arte digital. Muito desenho bonito mesmo. Tem tutorial de desenho. Só que assim, desenho tradicional é pouco. Lá tem mais eu até postei lá algumas coisas, os meus desenhos, mas é pouca coisa que eu postei. Postei muito não. Mas é bem legal, assim. Lá tem muita coisa mesmo. Aí do que eu peguei era mais arte digital. E é muita arte bonita. Eu sou doida pra aprender arte digital, né? O app eu não sabia que tinha. Eu sabia que tinha um site mesmo. Mas tem muita coisa mesmo. Pronto, agora é só fazer vários traços aqui, porque assim tem muitos
traços. Oi, Otávio, tudo bem? Não pode ser. É o Vegeta? É o Vegeta. Oi, Portrait, tudo bem? Olá, saludos, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, né? Boas noites. Estou aqui eu desenhando o Vegeta. Tentando desenhar ele aqui, né? Vendo mais ou menos como é que eu vou fazer ele, como é que eu estou fazendo ele. Vou até ajeitar esse lado aqui que tá muito grande. Melhorou? Boa noite, muito legal a cor. Obrigada, Zandai. Eu tento botar assim toda live, eu tô com a unha de meio que diferente, eu gosto. Gente, sumiu Fedor ArtStation? Não, é DeviantArt. E o Calvo, a tropa do carro. A tropa do carro. Eu vou nem cantar que vai que dá problema aqui no YouTube. Deixa quieto. Qual caderno? Esse caderno aqui é autoral, é um caderno meu, eu mesmo que fiz. É um caderninho, gente, ele é furado à mão, tá? Eu furo, cada furinho desse aqui é furado à mão. Foi um caderno que eu mesmo fiz com papel reciclado. Aí faço vários desenhos nele e essa folha aqui é bem legal, ela pega bem, tá? Vários tipos de, principalmente hidrocor. Gente, você tem hidrocor, quer misturar hidrocor com lápis de cor? Isso aqui, tá? Oi, Fabiano. Fabiano não parava de desenhar o Vegeta Goku. Pois é, Fabiano. Eu tô querendo, eu falei aqui no começo da live, né? Eu tô querendo fazer uma série de lives tentando desenhar, entendeu? Fazendo o esboço de um desenho e tentando fazer ele completinho em uma live. Pra gente ver e fazer. E quem quiser aprender, né? Vai estar a live aqui de conteúdo, como se fosse uma aula. E sinta-se à vontade. Enquanto eu não tiver um curso mesmo, vamos fazendo isso aqui. Que aí, no caso, eu vou fazer um curso, vai ser voltado mais pro realismo. Então, essas coisas aqui só vai ter no meu canal mesmo. Esqueci de botar reto. Tem que botar reto. Sim. Agora fazer um monte de fiapo aqui, gente, ó. Pode fazer aqui os fiapinhos. Aqui tem muito fiapinho no cabelo dele, ó. De cima pra baixo, de baixo pra cima. Puxa aqui, ó. Um pertinho do outro. E esse aqui é forte porque eu tô usando um 2B. A mina é 2B. Fui eu que fiz o caderno. Oi, Isabela, tudo bem? Oi, Navi. Oi, Nina. Guilherme, obrigada por seguir. Obrigada, gente. Obrigada pelos likes pro pessoal do TikTok. Obrigada por seguir. Lá no TikTok a gente tá com quantos K de like? 12K de like. Obrigadão. Vou te transmitir pra televisão que agora eu vou colorir. Adoro, Flávia. Flávia, eu não sei se eu vou... Eu queria colorir ali hoje também. Eu queria já desenhar, colorir. Só que eu tô querendo colorir com tinta. Eu não sei se vocês querem uma coloração com tinta. É porque assim, lápis de cor demora muito pra me fazer em live. Então eu tô optando por tinta, que é mais fácil. Eu consigo fazer mais rápido do que com lápis de cor. O lápis de cor demora pra... A gente demora pra caramba, lápis de cor. Tu é louco. Ó, aqui eu vou fazer já. Ó, tá vendo o que eu fiz aqui embaixo? Eu já vou puxar pra cima. Aqui, esse músculo que a gente tem aqui atrás, que se chama... Deixa eu lembrar. Trapézio. Trapéziozinho aqui, ó. É meio que arredondado o trapézio. Tinta, tinta. Boa noite, Nath. Eu dei boa noite umas 2 vezes, eu acho.
Pois é, esse caderno aqui foi eu mesmo que fiz. Eu acho que eu só vendi um. Eu vendi um deles só. Um rapazinho pediu, aí comprou. O único problema pra mim é o frete. Gente, o frete é um absurdo pra minha região. Por isso que eu não vendo muito. Porque o frete me quebra as pernas. Aí depois eu tenho uma gráfica até aqui perto de casa. Quando se eu ganhar assim, se eu conseguir mais pra frente e tal, vou ver se eu consigo fazer algumas coisas relacionadas a isso. Materiais de desenho, papapá, essas coisas aí. Então rezem pra dar tudo certo, que aí só dando certo mesmo que eu vou conseguir fazer as coisas. Se não der certo, aí ninguém faz nada. Ó, vou puxar aqui a marcação do pescoço. Aqui. Aqui. E assim, gente, esse papel, o lápis, esse grafitezinho, ele escorre no papel. Tipo, é muito fácil você fazer um desenho assim. Ele escorre. Lembrei há pouco tempo a mania de querer terminar os desenhos. Tá desenhando, Paulo? Oi, Paulo. Olha, também, ó, pronto. Como é o nome dela? A Zendaya, não sei se é a Zendaya mesmo, mas o nick dela é Zendaya. A Zendaya tocou num assunto bem importante, que é o negócio de você querer terminar tudo num dia só. Quem é ansioso aí, levanta a mão, bota aí um emojizinho. Ah, nossa, eu sou ansioso, quero terminar tudo num dia só. Foi o que eu falei, até, não sei se o Carlos ainda tá aqui na live, que é uma pessoa que eu converso, né, com ele e tal. É, que ele tem que parar com a mania de querer terminar tudo num dia só. Porque sim, gente, tem muito desenho que não dá pra gente terminar num dia só. Eu, lutei pra tentar tirar isso de mim, porque eu tinha um tempo que eu queria terminar tudo num dia só. Queria tudo terminar. Começava a fazer um desenho, eu queria terminar ele logo, pra poder começar a fazer outro. Só que aí, de um tempo, sei lá, deu um peteleco na minha cabeça, eu vendo o pessoal fazendo uns desenhos bonitos, eu percebia que fisicamente eu não conseguia fazer um desenho todo num dia só. Por quê? Fiz justamente por conta do teu físico, por conta do teu corpo. O teu corpo não aguenta. Tu passar horas e horas desenhando, a tua coluna começa a doer. Aí teu desenho tu começa a fazer todo cagado, tu começa a fazer de qualquer jeito para poder terminar logo, porque eu era desse jeito. Aí no meio do desenho pra lá eu começava a cagar o desenho inteiro. Aí depois eu ficava com raiva porque o desenho ficava feio, não ficava do jeito que eu queria. Por quê? Culpa minha. Por eu não esperar ou então não ter uma paciência para poder fazer aos poucos, entendeu? Terminar no dia, começa no outro e tal. Não. Vocês são? Olha, eu tô falando. Eu sou, não. Eu passo quase 3 dias. Pois é, eu passo. Gente, tem desenho meu que dura 2, 3 semanas para fazer. Um desenho A4, pra vocês terem noção, porque eu trabalho com realismo. Então, os meus desenhos A4, tem uns que eu consigo até terminar em 4 dias. 4 a 5 dias eu consigo terminar. Tem uns que eu consigo terminar em 2, 3 dias, dependendo do tamanho. Rapidinho. Porém, a grande maioria, tipo, esse último que eu fiz, tinha tanto detalhe no desenho, gente, que é o que vai sair vídeo amanhã, tá? Vocês que estão aí na live. Ui, foi mal, desculpa, rotei. Vai sair vídeo amanhã desse desenho que eu fiz. Gente, olha, tinha tanto detalhe de desenho, tanto detalhe, que ele demorou, acho que foi umas 2 semanas pra eu terminar ele. Muito, muito detalhe mesmo. Aí não tinha como eu terminar num dia só. Eu até olhava assim, o cara queria terminar mais rápido, mas não dá. Fisicamente não dá. Fico fazer um caderno de desenho. Você tentou fazer? Eu sempre gostei de fazer caderno. Oi, senador, tudo bem? Boa noite. Paulo, obrigada por seguir. Obrigada pelos likes de todo mundo aí, tá? Olha, se vocês encontrarem essa lapiseira aqui, pode comprar, tá? Ó, JK Office, ela é muito boa. Gostei dela. Ela é grossinha assim, ó, ela é mais grossinha, não é tão fininha, então a pegada dela é muito boa. Tô gostando bastante dela. Cometi a mania de deixar incompleto. Ai, tem essa também. Às vezes quando o desenho tá dando bosta, né? O desenho no meio do caminho começa a dar ruim. Aí a gente começa
sei lá, tipo, deixar ele de lado, não vou terminar ele agora não, vou deixar ele pra depois. Aí nessa de deixar pra depois, você acaba nem terminando. Aí ele fica lá guardado, você não termina. E é isso, e fica lá eternamente guardado. Ó, aqui eu vou fazer a blusinha dele aqui, ó. Vou até fazer um pouquinho maiorzinho aqui, que esse aqui eu fiz muito baixinho, aí parece que o ombro dele é baixo. Não é a intenção. Ó, vou puxar aqui e fazer retinho aqui, ó. Que as roupas dele são mais retinhas aqui, assim, no peito. Essa parte aqui eu não vou saber fazer, porque eu tô sem a referência dessa parte aqui. Eu não tenho a referência dessa parte, meu Deus. Você comprou uma dessa? Gostei muito dessa lapiseira. Você gostou? Gente, pois é, eu recomendo, tá? Essa marcazinha aqui. Joca, ó. Ela é tão boazinha, eu comprei até duas, ó. Tem a 09 e a 05. Essa marca é muito boa, a Jocar. E essa aqui também, ó, da Cis. Essa aqui eu tenho ela não sei quantos mil anos. Acho que eu tenho, sei lá. Se duvidar, tá com mais de 10 anos essa aqui, ó. Mais de 10? Não, não tá com mais de 10, mas tá com quase 10 anos. Essa bichinha aqui. Eu acho que tá com 10 anos. Eu tinha quanto? Tinha 15? Tá com 10 anos já. Essa daqui. E eu tenho essa outra aqui essa aqui é da Cis, essa que eu mostrei. Muito boa. Mas naquela época também as coisas eram boas, né? Tem outra aqui também, só que ela é da. Meu Deus, da BRW. Então da BRW aqui também. Ela é meio ruinzinha assim, mas a 03 dela é barata, então dá pra comprar. Pra quem tem dor na coluna, talvez uma prancheta portátil com inclinação possa ajudar a diminuir a frequência das dores, mas você vai perder a mobilidade de ficar girando a folha. Pois é, Antônio, tem isso. Eu não tenho esse tipo de prancheta. Não tenho porque é cara. Só por isso, é porque ela é cara mesmo. Tem, assim, tem umas pranchetas, gente, ó, não se iluda com aquela prancheta. Tem uma da Tridente, também uma A3, que ela acho que ela é uns R$ 40. Não se iluda com ela, por favor. Ela é muito ruim. Muito ruim mesmo. Eu digo porque eu tenho ela e eu não uso mais. Ela serviu aqui pra me fazer um negócio aqui na minha mesa pra segurar lápis. Só isso. Não vale a pena. Aquela que é inclinável. Por quê? Porque ela só tem uma inclinação e eu acho a inclinação dela muito alta, principalmente se você for baixinho. Tá? Então não compensa. Não gostei dela. Não compensa. Aí tem outras que são de madeira mesmo, que é mais pesada. Você vê que a madeira é grossa. É um pouquinho mais grossinha. Essa vale a pena. Eu estou dizendo isso, gente, porque eu já tentei ter uma mesa inclinada e eu sempre me arrependi, que eu já tive duas e as duas eu quebrei. Rasguei, enfim, porque não dá certo. Se ela for muito maneira, não vai dar certo. Na hora que tu estiver desenhando aqui, ela vai escorregar. Tá? Então, se for comprar, procura uma mais pesadinha, que você vê que a madeira é um pouco mais grossa e que a inclinação dela possa variar o tamanho, tá? Tem uma, acho que eu já encontrei até na Shopee, que ela inclina assim, ela tem vários buraquinhos embaixo, que aí você vai inclinando e aumentando o tamanho dela, assim, aumentando ou diminuindo o tamanho. Então essa vale a pena. Moça, eu posso pedir um desenho pra você fazer? Você está fazendo pra ensinar seus inscritos? Pode sim, Away. Vou fazer live amanhã de novo, tá? Amanhã de novo, mesmo horário. Acho que lá pras 19h20. Eu vou estar fazendo live amanhã com outro desenho. Não vai ser mais esse, vai ser outro, tá? Aí a gente vai fazer outro sketching, ver como é que é, dar uma estudada assim no desenho pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Ó, vou puxar aqui o ombro dele aqui. Esse aqui eu acho que eu vou ter que pesquisar, porque eu não tô sem muita noção do tamanho do braço deles. Fiz ele bem fortão. Caraca, velho, ficou muito grande. Vou diminuir aqui um pouquinho. Ele também
Não é tão grandão assim. Ó, essa parte aqui eu já tô inventando, tá? Não tem referência dessa parte aqui, ó, do braço dele. Então eu já tô inventando. Se ficar meio feio, desproporcional, a culpa é minha. Opa, achei. Pronto, deixa eu só dar uma olhadinha bem aqui no Vegeta, porque senão vai ficar mostrando toda a minha tela aqui. Eu não quero que mostre. Deixa eu ver se eu encontro ele de frente, pra me ver aqui como é que tá os ombros dele. Vou pegar qualquer uma aqui. E ele tá veiado também, ó. Ó, a gente fala sentido de ter veias. Tem muita veia nele aqui. Vou fazer umas veiazinhas aqui também, ó. Que é bem redondinho. Deixa eu apagar esse aqui. Estou escutando uma musiquinha de fundo, tá dando pra escutar? Umas veias aqui meio grossas assim. Eu faço ele com o braço cruzado. Você vai ficar assim meio pra frente. Oi, pai, tudo bem? Você comprou uma dessa? E gostei muito dessa notícia. Ah, tá. Agora eu entendi. Deixa eu abrir aqui os comentários do YouTube, que eu não sei comentar. Vegeta maromba. Porque eu fiz ele muito grandão. Aí nessas horas aqui é que a gente acerta. Assim tá melhor. Vou diminuir aqui a... Tô usando até uma borracha que não é nem tão boa pra fazer esse tipo de coisa, que eu tô pagando muito. Essa borracha aqui. Fiz ele muito marombeiro, grandão demais. Pronto, aqui tá melhor. Vai virar o Toguro 100%. É. Away! Amanda, você desenha paisagem também? Desenho, Darkman. Às vezes, quando. Olha, eu posso trazer também. Eu tô trazendo lives, desenhando, tipo, essas coisinhas aqui. Mas eu posso trazer lives também com giz pastel. Aí, quando eu uso giz pastel oleoso, eu faço mais coisas. Como é o nome? Faço mais paisagens. O giz pastel oleoso fica muito lindo. Fica parecendo pintura a óleo, gente. Fica muito legal. Recomendo vocês, se vocês gostam assim, de se sujar, de pegar um material assim que dá um. Que é legal, entendeu? Você consegue. Eu faço até fundo de desenho com eles também. Se você gosta assim de mexer, literalmente botar a mão na massa, recomendo o giz pastel, tá? É muito bom, muito gostoso de usar. Bem gostosinho mesmo de usar. Eu diminui mais um pouco também, tá muito grande aí. Diminuir essa veia aqui que eu botei muito grande. E é assim que a gente vai fazendo, meu povo. Assim, às vezes ó, uma dica boa também que eu dou pra você tentar acertar a proporção do teu personagem, ou então do que tu estiver fazendo aí, é você parar
olhar, tirar uma foto dele, olhar a foto, ou até mesmo você segurar na frente do espelho, porque ajuda a tu ver um pouco parece um pouco, entendeu? Dá pra você ver melhor o que que você tá errando. Aí aqui a gente vai fazer só um triângulo assim pra cima, ó, e puxar aqui. Pronto, ficou melhor assim, tá? Ficou bem melhor. Tava muito, muito maromba. Eu fiz ele grandão demais. Arrasei no grandão. Pronto, agora vamos passar a caneta. Espero que meu celular não esteja descarregando. Eu nem sei, deixa eu olhar bem quantos por cento tá o celular. É, não dá pra ver. Legal. Não dá pra ver. É, que é isso, Away? Tá nada. Despastel anotado. Darkman é muito gostoso de utilizar, tá? Eu tenho um filho de 10 anos que tem um álbum, menina. Ele comprou 7 pacotes. Orre diabo! Boa sorte para os seus bolsos, Flávia. Você já deve ter respondido, mas você fez aulas de perspectiva e coisa assim. Não, não fiz, Darkman. Eu estudo perspectiva. Tem um outro caderno aqui que eu já dei uma estudadinha, assim, em algumas coisas. Na verdade, é porque, assim, é esporadicamente. Quando eu não tô desenhando realismo, eu tô fazendo live. Aí, nas lives, eu tento fazer esses desenhos mais assim. E dificilmente eu tô estudando muito desenho. Mas, tem tempos assim, ó, deixa eu até mostrar pra vocês que esse caderninho aqui, ele tem muita coisa. Muita coisa aqui nele. Aproveitar aqui que eu já fiz o desenho, vou dar uma mostrada aqui pra vocês. O que tem nesse caderno? Opa, opa, opa. Deixa eu ver se... Vou ter que botar assim. Ó. Deixa eu ver aqui se tá legal. Tá legal. Esse aqui foi um desenho que eu fiz. Acho que foi um dos melhores desenhos realistas que eu fiz. Desenhando olho. Obrigada, Josimar. Medita comer feijão puro. Qual é ele? Comer espinafre. Só pessoas bonitas lá. Obrigada, Moro. Obrigadão. Gente, obrigada por seguir. Pessoal do TikTok, obrigada por seguir. Obrigada por compartilhar. Obrigada pelos likes. Essa mesma live vai ficar guardada lá no YouTube. Se vocês quiserem depois dar uma olhadinha lá. Meu link no YouTube tá na minha bio. Ou se não, é AJ Arts. Só botar lá, que eu sou a única que tá lá. É AJ Arts, desse jeito aí. Viu? Esse aqui foi um dos melhores desenhos que eu já fiz, assim, sem dúvidas nenhuma. E aqui a técnica mista. Eu sou doida para utilizar essa técnica de novo, porém, ela é com marcador. E o marcador que eu tenho secou dessa cor aqui. Aí só tem de cores mais escuras, só que aí seca muito rápido. Ó, esse aqui também, desenho, que eu fiz no começo do ano. Desenho com marcador. Marcador não, esse aqui foi hidrocor. De pertinho dá pra ver aqui a marcaçãozinha do hidrocor. Mas ele foi hidrocor com lápis de cor. Eu adoro esse desenho, gente. Adoro mesmo, de coração. Foi um, assim, dos que eu me superei. Depois eu vou até fazer outro desse. Live caiu, live caiu. Live caiu. Caiu não, gente. Caiu não, caiu não. Caiu não, ela tá com um pouquinho de latência. Só isso. Aqui tá ventando, ela tá com um pouquinho de latência, tá? Espero que a coisa também esteja melhor, a qualidade da imagem. Perfeito, Visuder. Ai, que bom, Darkman. Assim, aqui no TikTok não tá dando pra ver a cor real, mas lá no YouTube tá dando pra ver a cor real. Eu tentei eu botei um filtrozinho só pra melhorar, pra deixar do jeito que eu tô vendo, tá? Aí tá até um pouquinho a mais, né? Ele é um pouquinho menos colorido do que ele tá aí. Mas essa eu gosto, entendeu? Eu gosto dessa cor. Aí tem esse aqui também, ó. O pessoal do TikTok não tá vendo. Não tem TikTokers. Alguns haters falam que não foi você que fez, né? Não, porque eu fiz em live. Aí tem vídeo também pra comprovar que foi eu que fiz. Então, hate pode falar que eu não fiz, mas eu fiz. Eu tenho certeza que eu fiz. Aí aqui eu tava fazendo os bem realistas mesmo, ó. Deixa eu passar até mais rapidinho aqui pra gente pode tentar pelo menos
terminar o Vegeta. Eu não sei, a gente tá com 1h35 de live. Eu quero fazer pelo menos umas 2h30. Porque assim, quanto mais live eu fizer, melhor. Porque assim, eu queria muito que vocês me ajudassem também pra eu conseguir atingir as horas. Porque eu não tô com as horas ainda do canal. Preciso atingir gente, 4.000 horas, entendeu? 4.000. Então, se vocês puderem deixar meu vídeo rolando aí, não precisa nem assistir. Bota no segundo plano e assiste. Então, deixa lá, rolando. Que esse cara velho massa. Obrigada, Darkman. Essa aqui, essas boquinhas também. Fiz em live, tá? Aqui também, ao fundo de marcador. Gente, o marcador é perfeito pra fazer realismo colorido. Só que eu não tenho como gastar esse negócio, porque o marcador é caro. O marcador é muito caro mesmo. Esses da CIS não prestam. Eu tenho esses daqui, ó. Eu comprei só um, só que já secou. Eles não prestam muito, tá? Eu não gosto muito deles, não. Porque acaba rápido, fica marcado. Eu queria um que fosse que nem Copic. Só que a Copic, uma Copic é de 35 a 40 reais. Se não tiver mais caro do que isso. Uma Copic. Uma. Aí eu, velho, não. Tem que ter pelo menos uns 4. Eu vou dar 40 reais. Não dá. Vestido imbrochável. Recomendo você fazer a clavícula mais curta. Já o músculo que eu esqueci do nome faz mais bom. Tá, depois eu vou dar uma olhadinha. Expensive. Aí aqui, ó, desenho autoral. Tem também desenho autoral. Tentei fazer a Anya, a versão mais adulta. Aí tem vários outros. Eu não vou mostrar todos os desenhos que tem aqui, não. Tá bom? Tá dando aqui? Tá bom? É porque eu não posso me afastar do diabo do microfone. Ó. A mãe da Anya. Aí tem mais outros desenhos aqui, que eu não vou mostrar tudo, não. Depois eu mostro. Esse aqui foi feito na live, tá? Tem vídeo desse daqui na live, tá? E deixa eu ver o que mais. Tem esse aqui também, ó. Tem vídeo aí dela, da Hulk. Da Cherokee. Aí tem algumas coisas aqui, eu não sei se eu vou poder mostrar, que é estudo de desenho, entendeu? Aí tem estudo aqui, ó. Estudo de desenho. Estudo de pose. Ó, aqui é estudos. Aí tem um livro também que eu estudo por ele. Ó, estudo de cabeça. Aí tem mais aqui na outra página. Ó, tem estudos aqui, ó. Tento fazer aqui também, ó. Surfista prateado. Surfista prateado faz tempo que eu quero fazer. Eu não tive foi a oportunidade de fazer ainda. Mas eu vou fazer. Aqui, ó, estudo de pose. As coisinhas assim, as frescurinhas, frescurete que eu vou desenhando, né? Tipo aqui, ó. Estudo de musculatura. E tentando aprender mais ou menos onde é que fica o músculo. Vai fazendo vários tipos de corpos diferentes. E agora o nosso Vegeta. Ai. Pois é, a referência que eu tô seguindo, ela só é o rosto dele, não tem o corpo. Então, eu peço desculpas caso eu erre alguma coisa no corpo do Vegeta. Até porque eu tô tentando fazer de acordo com o que eu tô pensando aqui. Não sei. E aí? Olha, tá melhor assim, Vegeta? Vou mostrar aqui. Fazer menor, né? Alguma coisa fazer menor. Não sei o que é fazer menor. Vai ter que fazer menor aqui alguma coisa. Eu não sei o que. Deixa eu só botar aqui a musiquinha de volta, porque ele parou de tocar. Eu gosto de fazer live com musiquinha. Fica melhor. E eu esqueci de fazer o M na testa do Vegeta. Famoso, algo de errado não está certo, mas do que está errado eu não consigo ver o que está errado. Na verdade, eu acho que eu descobri agora o que está errado.
Descobri já. Demora um pouquinho. Gente, eu acho que minha internet tá caindo. Já pensou em desenhar uma graphic novel? Já pensei, porém, eu não tenho. Eu queria fazer ela digital. Só que eu não tenho como fazer ela digital. Queria fazer. Assim tá melhor, sei lá. Ó, o que vocês acham? Tá um pouco melhor assim, né? Eu acho. Sei lá. Tô sem referência do braço dele. Sem referência nenhuma aqui. Só seguir no meu juízo. Não sei se tá estranho. A tal mesa, né? Pois é, a mesa que eu tenho, eu até tenho a mesa. Só que uma mesa mesmo da Wacom normal. Uma mesinha normalzinha. Que eu nunca me adaptei com ela. Eu nunca me adaptei. Pronto, vou deixar assim. Por enquanto vai ficar assim, meio choncho mesmo, tá? Vou passar agora a caneta. Eu recarreguei minhas canetas. Todo de cara ver essa merda ficar falhando. Minha caneta tava falhando muito, muito mesmo. Falhando demais. Aí eu recarreguei ela. Apesar de que elas não podem ser recarregadas. Mas eu recarreguei. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro. Tenho dinheiro pra, eu ia comprar até. Eu botei num carrinho uma pra comprar. Aí eu olhei assim, rapaz, eu não vou comprar, sabe por quê? Porque eu vou precisar desse dinheiro depois. Dito e feito. Dito e feito. Então, eu não comprei. Vou fazer um Mzinho aqui. Hein, vocês estão assistindo alguma série? Estão acompanhando alguma série? Que a gente possa conversar aqui um pouquinho, por enquanto que eu faço a line art. E aí, dica para line art. Você que gosta de fazer line art, então quer fazer uma boa line art, treina antes. Pega a tua canetinha, fica fazendo marcações, pega uma folha sulfite ou então uma folha de caderno e vai cobrindo as marcações do caderno para tentar fazer o mais, sei lá, para tua mão, teu pulso pegar um pouquinho da coordenação de fazer retinho, porque eu sei que fazer reto é que é o problema. Ó, fiz o Mzinho aqui na testa dele. Você vê dorama, desenhos meus oficial, eu ainda não. É porque tá aparecendo esse nome, tá? Como é que é mesmo? Não, eu não assisti nenhum dorama, porém eu tô querendo assistir a Advogada não sei o que é um dorama. Eu tô doida pra assistir ele, só que eu ainda não consegui baixar. Hoje eu tava ocupada, tava fazendo um vídeo. Gente, amanhã vai ter vídeo novo. Ó, o Darkman disse que tava assistindo Dama. Dama eu dropei, eu não consegui assistir. Não consegui, gente. Dama pra mim foi muito pesado. Não deu certo pra assistir, eu não consegui. Ó, minha mão vai ficar toda suja, porque vai ficar tudo sujo de grafite. Porque eu vou botar minha mãozona aqui por cima mesmo. Vou até pegar uma borracha logo bem aqui. Eu não peguei a borracha. Minha mãozona vai ficar por cima.
Aí vai acabar sujando tudo por conta do grafite, que eu tô usando um 2B aqui, ó. Aí o 2B ele é mais forte, então é mais difícil de soltar. Agora eu prefiro ir incenso. Gente, eu tentava conseguir, tá? Pessoal do TikTok, brigadão. Não sei. Pois é, essas canetas aqui, ó, elas não são feitas para serem recarregadas, porque essa pontinha dela aqui, ela vai se acabando com o tempo. Mas como eu quase não uso, e a ponta dela ainda tá legal, então eu recarreguei. Agora ela vai falhar aqui, tu vai ver? Tô dizendo. Eu me associo com caneta. Desce, desce, tinta, desce. Aí desceu. Eu botei elas de ponta cabeça e botar elas aqui do jeito. Antes eu estava vendo Terminal List na Amazon Prime. Muito boa série de ação. Sério? Ah, ué, essa aqui eu comprei na Amazon. Faz tempo que eu comprei ela. Tá com uns quase 4 anos. Muito boa, tá? Recomendo pra vocês. Caso vocês queiram comprar alguma caneta permanente. Essa daqui da Staedtler é muito boa. Tá, vou até tirar um pouquinho. Da Staedtler, tá? Ela é muito boa. Aí eu vim recarregar ela agora. Que ela nem recarregava, mas assim, você... Dá pra gente abrir ela e tal. Vou botar tinta permanente. Tinta não, botei um nanquim aqui nela, mas eu acho que ele, sei lá. Ficou um pouquinho estranho aqui. Tô tentando ver aqui se vai dar certo. Tentando ver aqui se vai dar certo. Tá. Tô usando aqui a 02. Staedtler. Essa aqui, ó. Não é marca patrocinada, tá? Não tenho nenhuma marca me patrocinando, não tem nada, mas eu comprei. Mas a caneta é boa. Eu achei ela melhor do que a Unipin. Da Unibal. Quem não conhece a Unipin, a Unipin é a pretinha. Tem ela que é toda pretinha. Eu usava ela, só que assim, toda vez que eu comprava dava problema. Toda vez eu comprava, ela dava problema. Aí eu desisti de comprar ela, acho que foi umas 3. Eu comprei uma da Micron. Micron não, era outro nomezinho. Ela, da Unipin, acho que tinha umas 3. Só que aí toda vez dava problema. Aí eu cansei, aí eu comprei essa daqui. Depois nunca mais deu. Tive nenhum problema com ela. Ela tá dando problema agora porque ela tá seca. Porque também, gente, já faz muito tempo que eu uso ela. Muito tempo mesmo. Aí ela já tá secando. Só que aí eu abri e botei um pouquinho mais de nanquim dentro. Pra tentar dar um pouquinho mais de vida útil a ela. Apesar de, até porque a ponta dela não tá acabada. Que essas daqui, assim, você só troca essa caneta bem aqui quando a ponta dela estiver muito ruim. É quando a ponta tá muito ruim, aí você troca. Que é o mais, eu acho mais legal. E se for comprar dela também, eu indico a comprar uma 005 e uma 03. Pronto, não precisa comprar mais nenhuma. Eu vou engrossar aqui o olho do Vegeta, porque aqui parece que ele virou meio gótico. Olha, sabe, eu queria fazer, sabe o quê? Desafio do Inktuber. Já tá com uns 3 anos que eu tento fazer esse desafio. Nunca consigo fazer. Toda vez eu esqueço de me preparar para outubro para fazer o Inktuber. Inktuber. Inktuber.
papel reciclado. Ele não tem marca. Eu comprei de tipo um revendedor que ele vende por fora mesmo. Aí não tem marca. Eu preciso até comprar mais dele, que acabou já. Aqui são os últimos que eu tenho. Só que como eu não tenho um graninho agora pra comprar, eu vou esperar juntar aqui do TikTok pra me comprar. Aí eu fiz esse caderninho aqui, bem legal. E pega muito bem. Esse papel, eu acho ele gostoso de utilizar. Até porque também ele é diferente do habitual. A gente só usa folha branca, folha branca, folha branca. Aí esse aqui dá pra gente utilizar o branco como luz, entendeu? É bem legal. Amanda, como é o mercado para desenhista? Acha que para a carreira é mais indicado ir para o mundo digital, digo, estudar e trabalhar com animação? Darkman, eu acho que sim. Tanto com pequenas animações, até porque eu, como desenhista tradicional, não tô ganhando quase nada. Não tô ganhando muita coisa não, viu? Sendo sincera. Quase não ganho nada, até porque como eu trabalho com comício, é mais difícil aparecer alguém para querer fazer uma encomenda comigo. E pelo preço que eu cobro também. A pessoa parece que não quer pagar, mas assim, eu não tem como eu cobrar mais barato que eu cobro. Não tem como. Até por conta dos materiais que eu utilizo. Eu utilizo material caro e não compensa eu cobrar mais barato do que o que eu cobro. E eu tenho consciência que meu desenho não é tão feio assim. Meus desenhos não são tão feios ao ponto de eu cobrar bem baratinho, entendeu? Tem como, tem. Mas por mim, se eu pudesse, eu trocava tudo que eu tenho por um iPad. Tudo que eu tenho, assim, todos os materiais de desenho que eu tenho por um iPad. Se eu soubesse, né, que era melhor assim, eu tinha comprado logo, eu tinha juntado para comprar um. Eu trabalhei por um tempo, então dava para eu ter juntado para comprar. Ou até mesmo se desse certo esse negócio de desenho aqui, se der certo nesse negócio de desenho e tal, eu junto e compro. Ó, meu Vegeta não ficou tão parecido com a referência, porém eu gostei da carinha dele. Que desenho lindo é o Naruto, né? É claro, o Naruto. Eu tô usando uma caneta Nankin. Caneta Nankin não, a caneta permanente da Staedtler. Tá? Ela é muito boa essa caneta. Ó, essa aqui é a canetinha permanente da Staedtler. Eu gosto dela. Só que assim, como eu enchi ela recente, aí ela tá meio frunfada. Deixa eu só descer aqui o nanquim. Eu enchi ela agora, entendeu? Aí ela tá meio... Um desce, não desce. Mas eu gosto muito dessa caneta. Fica ótimo, parabéns. Obrigada, dela. As mãos segurando as espadas. Eu fiz o Vegeta Ultra Heavy. Aí eu queria ter feito ele também. Olha, não faço live todo dia, mas hoje e amanhã eu vou fazer live, tá? Amanhã também vai ser outro desenho. Hoje eu vou terminar esse daqui. Aí amanhã vai ser outro desenho. Ano retrasado eu consegui fazer alguns dias de Inktober. Foi divertido, mas no Twitter o pessoal ficava cada um com sua lista diferente. Pra mim, o lance ficou chato. Sim, sim. Tem muitas listas. Tem a lista oficial, mas cada um faz a sua. Minha filha adora desenhar também. E ela curte essa vibe mangá. Por isso perguntei o que você acha. Vou influenciar ela. Se der errado, falo que a culpa é sua. Ave Maria, Darkman, não. Mas assim, além de tudo, o desenho é uma ótima terapia. E quanto mais cedo ela começar, melhor. Porque isso aqui ajuda ela a manter o foco. A gente pensa que não, mas ajuda, gente. Ajuda bastante. Você consegue se concentrar melhor nas coisas, porque você perde horas fazendo algo minucioso. Então, até para estudar, vai ajudar ela, tá?
Digo por experiência própria, que eu sempre fui bem dedicadinha assim no colégio, sempre gostei de estudar e sempre gostei de desenhar. Eu acho que também influenciou bastante esse meu lado de concentração e tudo. Até acabar o desenho. Isso. Até acabar o desenho, eu vou fazer live. Na minha cidade não tem matérias de desenho, fico frustrada. Matérias ou materiais? Porque tem as matérias também do colégio, né? Que algumas não tem matéria de desenho, alguns colégios não tem. Só que assim, hoje em dia não é mais desenho, é história da arte. Bora, minha filha, risca? Eu enchi ela agora. Tem que botar ela assim mesmo, tudo com a bunda pra baixo, pra ver se o nanquim desce. Botar vocês com a bundinha aqui pra baixo, pro nanquim descer. Aqui, assim, onde eu moro aqui também, não tem muito material de desenho não, tá? Aqui onde eu moro tem pouco material, assim, pra comprar, material de desenho mesmo, tem pouca coisa. Tá muito lindo. Obrigada, Nath. Oi, Falência. Material de desenho, assim, dos que eu quero, não tem. Nunca tem. Só tem dos que eu não quero. Só tem isso. Esse corredor do maldito fica escrevendo as coisas erradas. É que eu tô ajeitando mais ainda. Aí depois eu vou fazer aqui uma brincadeira com as canetas, tá? Tipo, caneta grossa, caneta fina. Dá pra gente fazer uma brincadeirinha aqui, ó. Pra deixar mais bonito o desenho. Eu gosto de fazer essa parte externa, eu gosto de utilizar uma caneta mais grossa. Ou fazer mais camadas, né, na própria caneta. Gosto de deixar assim mais grossinho, porque dá uma outra cara pro desenho. Eu acho que fica mais bonito. Eu compro tudo online. Eu também. Olha, uma dica muito legal que eu dou pra vocês é, deixa eu ver, dependendo da onde vocês gostam de comprar, é a Amazon, que tem, às vezes tem promoção, a gente tem muita promoção na Amazon. A Shopee, só que você vai comprar em uma papelaria só. Você procura uma papelaria lá, veja se tem tudo que tem dentro dessa papelaria, para o frete sair barato, né? Para o frete não sair tão caro. Aí você compra tudo na mesma papelaria, para o frete sair barato. Algumas coisas você importa, compra da China mesmo, que compensa. Outras coisas você literalmente junta o dinheiro para comprar. Porque é difícil você achar mesmo, assim, um preço bom. Tem muita coisa que é difícil de achar num preço bacaninha. Mas tem outras que dá pra comprar, assim, de boas.
coisa que eu consigo comprar, sim. Tipo, alguns lápis de cor e tal. Eu espero entrar na promoção para poder comprar. Promoções, muito bom, promoções. Eu uso frete grátis lá. Eu guardo dinheiro e compro no final do mês. Sempre tem cupom. Pois é, só que aí tem cupom de frete grátis com sem limite de preço, né? Tipo, sem limite de preço da loja. Porque agora cada loja tá colocando um limite de preço. Tipo, frete grátis a partir de R$ 29. Frete grátis a partir de R$ 39. Então fica complicado, né? Pra tu comprar uma coisa de R$ 6. Dormir assistindo o celular. Ai, que bom que... Eu nunca mais peguei um cupom de frete grátis sem valor mínimo. Nunca mais. Coisa mais difícil. Porque tudo tem o valor mínimo da loja. Aí quando você bota lá no carrinho, você pensa que tá um preço, você bota o cupom de frete grátis, ele só tira R$ 20 do frete. O frete deu 40, ele tira 20. Vai pagar R$ 20 de frete. Tem hora que eu fico rindo. É porque assim, pra mim, aqui fica tudo mais caro. Porque eu moro no Nordeste. Por favor, não seja xenofóbico. Eu moro no Nordeste, então tudo é mais caro. Principalmente o frete. Tanto pra mim enviar daqui pra aí, como pra me comprar daí pra cá. É tudo caro. Eu gosto dessa caneta porque seca muito rápido. Porque eu já fiz, já secou. Fiz mais arredondado mesmo aqui. Quis fazer mais redondo. Essa parte aqui não tem referência mesmo, então tô fazendo mais do meu jeito. Como eu falei, né? Tem as fanarts. No caso aqui, é literalmente uma fanart. Porque nem todo a referência eu consigo achar do jeito que eu quero. Então aqui eu não achei do jeito que eu queria a referência. Então eu tô fazendo meio que do meu jeitinho agora. Amo o Nordeste, sotaque maravilhoso. Obrigada. Folha branca porque eu esqueci de comprar as coisas. E ela não tem água. Bem, também sou nordestina. Ai, vocês são tudo nordestina, que bom. Que bom, essas maravilhosas. Na Shopee passa um ano para chegar. Depende de onde você está comprando, tá? Na Shopee nem tudo chega tão rápido assim, mas também nem tudo demora tanto para chegar. Comprei na Shopee certa vez, direto de Hong Kong para sua casa. Para sua casa? Para minha casa? Como assim? Levou 3 meses até São Paulo, capital. Não, é porque depende de como tu tá comprando, entendeu? Tudo depende. Depende da época que tu tá comprando, depende da loja que tu tá comprando. E depende também daqui, dos Correios daqui. Porque, cara, os Correios daqui, quando chegou, aqui assim, chegou em Curitiba, pronto. Curitiba praticamente um buraco negro. Chegou lá, o negócio fica lá. Até eles decidirem despachar. É muito estranho. Ó, vai ficar estranho essa referência um pouco? Vai ficar. Mas, porém, pra mim tá ficando legalzinha. Não tá perfeita. Não vai ficar assim, ó. Nossa, que lindo. Nossa, está igualzinho ao traço original. Não vai ficar. Queria que ficasse, mas não vai.
Ó, o gato começou. Do nada essa live, cheiro de carniça. E agora com o miado dos gatos. Os gatos namorando. Aí começa. Olha, aí começa a cachorra lá. Tchê! Tá mais fácil ir no correio. Olha, essa caneta, ela tá. Da última vez que eu vi, ela tá R$ 22. Essa caneta aqui, ó. Da Stedley. Mas ela dura, gente, ela dura muito, 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 muito. Eu tô com ela com mais de 3 anos. Eu vi encher ela agora. Botei tinta nela agora. Depois de 3 anos. Você já desenhou? Já sim, eu tenho um desenho do Saitama. Saitama é mó legal. Recomendo quem não assistiu ainda, tá? Assista o One Punch Man. Muito bom. Essa caneta também aqui é muito boa. Fazendo o braço aqui de qualquer jeito. Segura, Rocha, cachorro. Não tem uma referência do braço do Vegeta. Mas eu tento. Fazer aqui umas veias. Nem sei mais aqui. Não, só seca se você deixar ela aberta. Deixar ela aberta Ela aberta, entendeu? A caneta aberta virada pro ventilador. Aí ela seca. Mas ela assim, fechadinha, fica de boas. Olha, tinha outra referência mais bonita. É uma pena. É uma pena, gente. Outra referência mais bonita. Já fiz essa. Vou fazer umas marcações aqui meio que... Ficou feio? Ficou! Quero olhar. Você já desenhou o Gogeta Super Saiyajin 4? Não, ainda não. Gogeta não. Queria ver você desenhando o Miyamoto Musashi para ensinar seus inscritos a fazer personagens com roupas largas. Vou deixar vídeos seus rodando em segundo plano para ajudar. Ai, obrigada, Wei, brigadão. Miyamoto Musashi. Acho que tu já tinha falado, Wei, disso, né? Eu não tô lembrada quem é. Como sempre, né? Eu nunca lembro, nunca associo pelo nome. Mas assim, eu vou fazer, tá? Amanhã eu já vou pegar outro personagem pra gente tentar fazer aqui. Vamos aprendendo um com o outro. Tenho certeza que vocês também têm muito a ensinar, como eu também, pela essa minha carga aqui de experiência. Não é o meu forte anime, mas eu tento fazer. Às vezes fica muito legal, às vezes fica feio. Depende, tudo depende. Depende do dia também, às vezes eu não tô de lua e sai bonito. Mas com o tempo a gente vai evoluindo o desenho. E assim, amanhã eu vou trazer outro desenho. Acho que amanhã vai ser Naruto.
comecei com Dragon Ball. Dragon Ball, de certa forma, é mais fácil, né? Aí amanhã eu já trago o outro que é um pouquinho mais complicado. O Luffy, já fiz. Adoro seu jeito de desenhar, é desenhista de mão cheia. Obrigado, Ramon. É um dom que tem. Obrigada, Ramon. Pois é, amanhã vai ser outro desenho. Com a mesma pessoa. Só vai mudar a mesma referência. Tentando aqui aprender junto com vocês. Aí aqui eu já uso, ó, tudo que for pretinho, eu já uso mesmo a própria caneta. Já vou fazendo os detalhes. Eu sei que com o lápis preto a gente não consegue deixar da cozinha bem escura e tal. Ou se vocês quiserem, eu posso trazer a pintura desse desenho amanhã. Aí eu pinto com lápis de cor, que aí vai a live toda e tal, com lápis de cor. Vocês que decidem aí, tá? Decidam hoje, por favor. Antes de terminar a live. Aí eu já deixo avisado aqui que amanhã vai ser live da pintura desse desenho. Olhando o Ozon Shopping, Stedler 6 cores, 03 por R$ 48. Fine Line. É essa? Nossa, tá 48. Ah, 6 cores? Não, não é a de 6 cores. É a de... A Stedler Fine Line. Essa daqui, ó. Essa caixinha aqui, ó. É a de 6. Mas não é 6 cores, tá? Essa caixinha aqui, ó. Essa aqui, ó. Na época eu comprei ela de R$ 60. Mas eu acho que tu encontra até mais barata. Vem 6 canetas aqui dentro. É um kit de mão cheia. Vem 6 da Stedler. Tem assim. E vem em vários tamanhos. Ó. Vem a 005, a 01, 02, 03, 05 e 08. Muito boa. Otaku, por que ficou amarelo o teu nome? Passando para deixar o like. E uma recomendação de anime, filme Koe no Katashi. É muito lindo e vai te fazer chorar. Eu já acho que eu já assisti esse filme. E coisa. Ela é coisada, entendeu? Eu não gosto de coisas pra chorar. Pois é. Essa aqui, ó. Tá? Ela vem nessa caixinha. A caixinha tá legalzinha que tu pode deixar ela assim, ó. Pode deixar ela fechadinha assim, ó. Aí as canetinhas ficam aqui, ó. Aí você pode deixar ela assim, ó. Que ela fica em pezinho. Aí você só puxa a caneta. Assim, segurar pra puxar, né? Aí deixa aqui guardado que eu já utilizei demais. Pinta ele na próxima. Vai ficar ótimo. Otaku, teu ficou diferente o teu coisa. Não entendi. Oxi. Não sei. Otaku, teu nomezinho ficou diferente. Ave Maria, Darkman, tá caro, tá? Ela não é R$ 80, não. Ela não é 80, eu comprei ela de 60. Se ela tiver por R$ 80, não compro, tá caro. Muito caro. O quê? Pra mim tá normal. Não, pois pra mim veio com uma coisinha diferente. Eu pensei assim, oxe, já foi liberado o sub pra mim, que é isso? Sub não, é como é o nome? É Superchat? Que merda. Mas não, é só mais uma iludida tentando ganhar dinheiro no YouTube. Ela é recarregável? Não, não é recarregável, tá? Mas tem um jeitinho de carregar ela. Essas daqui eu recarreguei ontem. Deixa
tipo, é muito fácil mesmo. Essa de todas elas, né? Essas daqui, todas tem como recarregar. Só que assim, elas vão perdendo essa pontinha com o tempo. Então, uma hora ou outra você vai ter que trocar a caneta. Porém, dá pra você recarregar. Pus no carrinho, agora é esperar o valor baixar. Deixa o carrinho um tempo, preço baixo. Baixa, Darkman. Espera, eu acho que na Black Friday, com certeza vai estar mais barato. E tem hora que ela tá de promoção, até na Amazon também, tem hora que tá de promoção lá. Ela baixa o preço bastante. Então, aproveita para comprar quando ela tiver com preço baixo. Mas é muito boa e ela é facinho de recarregar. Apesar dela não ser recarregável, dá para tu recarregar. Só que eu tô usando o nanquim líquido permanente. Eu não tô usando aquele da Acrylex, tá? Tem que ser um nanquim mesmo melhorzinho. Porque tem vários tipos de nanquins. Mas esse daqui, ó, é melhor. Eu tô usando esse aqui, ó. É o Super Nanquim, ó. Super Nanquim profissional da Tridente. Ele é um pouquinho mais carinho, porém ele dura muito, muito, muito mesmo, entendeu? Aqui, esse nanquim aqui é quase eterno, porque uma gotinha dele dá pra fazer muita coisa. Então esse aqui é que eu tô usando pra recarregar. Eu usei pra recarregar. Eu comprei pra usar com bico de pena, mas o meu bico de pena, infelizmente, eu não sei usar. E isso daqui, ó, eu tô usando ela pra recarregar esse daqui, tá? E assim, vou até mostrar aqui pra vocês como é que recarrega isso aqui. Ficou mais fácil. Tá vendo essa partezinha aqui, ó? Tem uma partezinha aqui que é de metal. Você pega um estiletezinho e puxa essa partezinha aqui, ó. Enfia aqui que ela vai sair. Saiu, coloca a tinta dentro. Acabou. Recarregou. Muito fácil. Você que não tem condição de ficar comprando todo o tempo, então de que não tem condição de comprar uma recarregável, porque assim, tem as recarregáveis que elas são bem caras, tipo, eu acho que eu já vi uma de cento e pouco. Ela é de R$ 80 pra cima. Uma caneta só recarregável, tá? Mas é cara pra caramba. Eu não sei se eu consigo botar link, sei lá, dessas coisas assim no meu. Aqui no meu YouTube pra tentar ganhar um desconto. Eu não sei como é que isso funciona. Queria eu, né, poder dar desconto pra vocês. Já pensou? Mas ainda vai chegar o tempo, com fé em Deus, vai ter o tempo que eu vou botar os links aí com desconto. Tem que ter fé em Deus, porque se não tiver, nós estamos lascados. Onde já usou o app para desenho? Quando eu estou inspirado, até me arrisco, mas a maioria dos meus desenhos acabam no lixo. Ou eu não termino por preguiça de acabar o esboço. Meu Deus. Olha, assim, como assim aplicativos de desenho? Primeiro me explica aí, quais são esses aplicativos de desenho que tu tá falando? Mas a maioria dos... Tu vê aplicativos assim com referências, é? É isso que você tá falando? Aí eu não vejo a hora de ganhar superchat. Assim, apesar de que eu leio todos. Aí eu não sei como é que vai acontecer, porque assim, tem gente que eu sei que só lê superchat, né? Só lê superchat. E eu não sei lá, eu não gosto de só ler superchat, eu gosto de ler tudo. Só que às vezes eu tô vendo que nem sempre é bom ler todos os comentários. Porque assim, eu tava participando de uma live do amigo meu, não sei se vocês conhecem, né? Do que velho. Cara, que simplesmente o cara começou a me hatear lá, de boas, assim, de graça. Começou a me hatear de graça. Eu, caraca, velho, será possível?
Tem parcelar computadores para desenhar no próprio. Ah, sim, sim, sim. No iPad dela. Pois é. No iPad é bom o. Qual é o nome? O Procreate. Procreate é maravilhoso para desenho no iPad. Queria muito eu ter um. Para poder começar a fazer meus desenhos e tal. Mas não tenho, então contento com o que eu tenho. E tem os aplicativos que eu até uso. Que é o. Como é o nome do céu? O. O Ibis Paint. Eu uso no meu tablet. Só que o Ibis Paint, assim, o tablet ele não tem touch, né? Não tem aquele negocinho de esconder o touch da mão. Ou seja, a sua mão também risca lá. Então é mais complicado para mim fazer, para eu fazer algum desenho, para mim, para eu fazer algum tipo de desenho por lá. Então eu acabo não fazendo, não utilizando nenhum aplicativo de desenho. Simplesmente porque os aparelhos que eu tenho, eles não me permitem tanto assim mobilidade, ou então é meio. Não dá, entendeu? É, tem como fazer sobreposição e tudo. Tem muitas ferramentas, o problema é a bateria. E espero que no futuro o chat esteja tão cheio que você não consiga ler minhas mensagens. Ai, que vai Deus, Otaku, obrigada. Essa decisão de superchat é complicada, por isso deixo ela para você. Como assim? Não entendi, Daphne. Ela usa aquela caneta do iPad. Ou aí é de boas. Oi, Taquena, tudo bem? Oi, Emanuele. Onde você tá fazendo live mais? Estou fazendo no YouTube, tá? Imaginei que era no Nanquim também. É uma caneta permanente. Só que assim, ela não sei se o nome dela se é Nanquim mesmo que tem dentro. Porém, eu coloquei Nanquim dentro. Ela é uma caneta permanente, mas não diz a composição dela. Mas eu botei Nanquim. Aí eu tô fazendo no YouTube, tá? Você escolhe se lê tudo ou se lê apenas suas chat. Ah, tá. Mas como eu não recebo nenhum chat, eu leio tudo. Eu tô tipo assim, né? Não leio, não tem superchat, então eu leio tudo. Infelizmente não tem, então. O único dinheirinho que eu recebo não, presentinho que eu ganho é no TikTok. No TikTok é que eu ganho os presentinhos, que ajuda pra caramba. Pra caramba ajuda! Vocês não têm noção, gente, ajuda mesmo. Às vezes tem live, ó, tem live que eu faço. Essa live mesmo aqui de hoje, ela vai me render 1 centavo. 1 cento de dólar. Já tô feliz. Juntar com meus 2 centos que eu tenho. 2 centos não, os US$ 2 que eu tenho. Teve um mês que o dinheiro do TikTok foi o que salvou aqui. Tinha R$ 100 aí. R$ 100 não, 50. Aí às vezes eu empresto meu padrasto aqui, que aí ele compra as coisas, então ele viaja e rende o dinheiro. Aí é negócio. Negócios de família. Muito top. Ó, aqui eu já tô começando a brincar com a grossura das lines. Não sei se vocês estão percebendo, né? Tô começando a brincar aqui com as grossuras, ó. Aí essa brincadeira aqui com as grossuras das lines é que deixa o desenho mais bonito. Um dia te perguntei lá no Insta, depois você responde. Tá, vou dar uma olhadinha. Boa noite, pequeno. Boa noite todo mundo que entrou aí no TikTok. No TikTok também. Eu sei que não tem tanta gente assim na live, mas muito obrigada a você que tá aí. Você que tá acompanhando essa live, sabe que ela vai ficar salva lá no YouTube, tá? Você que tá aqui, se você quiser acompanhar a live bonitinha, de cima, tipo ela completinha, ela vai estar salva lá no YouTube ou aqui no YouTube, se você estiver vendo por aqui agora. Ó.
Eu adoro essa brincadeira de, ó, tá vendo? De dar outra cara pro desenho, ó. Você vê o vídeo que tá vendo. Mesmo o desenho não saindo tão proporcional como eu queria que saísse, né? Ele não saiu tão proporcional como eu queria. Porém, ele ficou bem legal. Gostei. Gostei, gostei. Carlos, eu te entendo. Faço parte de um site e os ganhos por eles são bem escassos. Sim, principalmente com os anúncios. Sim, 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 sim. Você lê alguma coisa? Eu falo isso porque, como o meu nick diz, eu sou otaku. Fedido. E aprendi a desenhar principalmente com os mangás e animes. Não sei se você já contou, mas como você entrou neste mundo? Olha assim, eu leio, tá? Tem alguns mangás que eu leio. Eu tô lendo bastante, não é nem mangá, é graphic novel, eu acho que é graphic novel o nome, né? Que são os mangás, mas não são mangás, são novels. Tô lendo bastante. E eu não sei ao certo como que eu entrei nesse mundo. Eu acho que foi no meu ensino fundamental, quando eu estudava e tinha um colega meu ele era otaku. Ele era. Aí eu entrei no meio que fiz parte de um grupo que tinha gente que era otaku. Eu lembro que o meu primeiro mangá que eu tentei ler foi Death Note, só que a pessoa não tinha todos os volumes. Aí eu li Death Note e o meu segundo foi Nana. Não sei se vocês conhecem, mas até a Renata. Gente, eu fiquei besta, porque assim, eu acompanho a Renata Célia. Não sei se vocês acompanham. Mas a Renata Célia também gosta de Nana. Aí eu, caraca, velho, que coincidência. Ninguém nunca nem ouviu falar desse mangá. Mas é um mangá muito legal. Não tem final, não teve um fim, mas parece que vão relançar ele. Então eu vou esperar aí ver se relançam. Ele é um mangá bem antigo. Se relançam com um final, que não tem. E é muito interessante, assim, as roupas, o estilo do mangá é bem diferente. Então, foi o meu segundo mangá que eu li. Não tenho físico, eles fisicamente, não tenho. Mas eu li. E foi, eu acho que foi a partir daí que eu entrei nesse universo mesmo de mangá, dessas coisas e tudo. Que eu vou fazer umas marcações aqui. Pois é, hoje em dia eu tô lendo o quê? Spy Family. Eu sou varrida com Spy Family, adoro. Uns bem top. Nana já ouvi, mas não li ainda. É muito bom, Nana. É uma história assim mais pensativa, ela não é aquelas historinhas mais bestinhas e tal, não. Ela é perfeitão, mas eu gostei do resultado. Não ficou aquela coisa tipo, ai meu Deus, que coisa maravilhosa. Tipo, ai meu Deus, tá igual, entendeu? Tá igual. Anya Suprema, assim. Ai, com certeza. Já leu ou viu Ghost in the Shell? Ghost in the Shell. Eita porra, não sei. Não sei se eu já vi. Deixa eu só olhar aqui. Ui. Deixa eu ver aqui se eu já vi. É porque assim, gente, tem tanta coisa. É tanto. Não, não li ainda, mas já ouvi falar. Que foi aquela. Eu assisti o filme, né? Esse filme aqui. Ghost in the Shell. Porém, eu não li o mangá. Fala nisso, obrigada pela indicação, tá? Eu gosto desses mangá de realidade alternativa. Que mexe com essas coisas de cibernética e tal. Eu gosto, eu acho massa. Alguém sabe onde posso comprar um bico de pena G? Olha, eu encontrei numa papelaria aqui perto. Mas eu aconselho você a comprar um bico bom, tá? Porque eu comprei uns bicos em ruim. Mas um bicozinho ruim, viu? Que eu comprei um kitzinho que veio junto com a pena. Deixa eu ver se ele tá até aqui, ó. Só que eu nunca usei esses bicos aqui, que eu acho eles muito grandes. Ó.
aí veio junto com a pena. Ó. Essa aqui foi a única pena que eu comprei. Ela tá até cheia de óleo, né? Tem que botar mais óleo nela, porque a gente passa óleo Singer pra elas não poderem, não enferrujar, porque esse aqui enferruja, tá? Com o tempo. Então tu passa óleo Singer ou óleo de cozinha, qualquer óleo que você tenha, você passa. Pra deixar ela meio oleosinha mesmo, guardada. E essas daqui, só que eu nunca usei esses bicos de pena aqui, ó. Essas daqui eu acho que eu usei só uma. Que eu tentei serrar ela, mas essa daqui eu não usei ainda, porque é tudo grossa. Aí tem numeração, né? De 1 a 5. Aí veio junto com uma pena, que tá ali guardada. Porém, eu uso bem... Raramente eu uso, até porque eu nem sei usar muito. Isso daqui, aí, como o dinheiro agora tá curto, aí eu tô evitando usar ao máximo, até porque ela utiliza muito nanquim. Deixa eu ver, a gente tá com quantas horas de live. Deixa eu só dar uma bisolhada aqui. A gente tá com 1h47. Vou esperar completar pelo menos 2. Não, tá com 2h30. Oh, graças a Deus, gente. Oh, meu Deus, que bom. 2h30 de live. Isso vai me ajudar bastante, gente, a conseguir as horas aqui. Porque agora eu tô na luta pra conseguir as horas. Eu não sabia que a live dava pra cumprir as horas. Eu não sabia! Tem uma máquina de costura Singer, daquelas de roda. Ai, muito legal. Ai, eu queria uma dessas. Essas daí são tops. Dá pra costurar até couro nela. A bichonela é pesada. Aquelas antigonas. Ó, agora eu estou passando essa borracha aqui. Gente, essa borracha é muito boa, tá? Outra recomendação pra vocês. Essa borracha aqui, ó. Dust Free, da Atriz. Ela é da Atriz, gente, mas é muito boa. Eu gosto bastante dela, tá? Aí quem quiser acompanhar, pessoal do TikTok aí, tá? Vai ficar live salva lá no YouTube. Amanhã eu acho que eu posso trazer a pintura desse desenho. Se vocês quiserem, comentem aí. Vou fazer que nem um Peter do Nerd. Comentei. Se vocês quiserem a pintura dele, comenta lá no... O braço dele ficou mó fino. Mas aí eu faço isso aqui. Aí, gente, olha, quando a gente erra, a gente tem os macetes também pra gente tentar desfazer o que a gente fez de errado, tá? Tem uns macetezinhos e tal. A gente vai pegando pra tentar deixar um pouco mais conciso o nosso desenho. Eu sei que tem algumas coisas erradas, porém, meu povo, relevem, por favor, porque anime não é o meu forte. Meu forte é colorir, não é nem desenhar, é colorir. Colorir realismo. Mas eu tô querendo aprender, então pra aprender a gente precisa praticar mesmo errando, a gente tá praticando. E eu fico aqui praticando junto com vocês, tentando pra gente aprender junto, né? Olha como ficou bacaninha. Meu Vegeta bacanudo. Chama de Vegeta. Olha aí como ficou legal. Não assusta. Sempre fui Marvel. Cara, eu nunca fui Marvel, nem DC, só acredito. Vocês acreditam? É curioso, sou de... E não me sinto tão velho, claro. A aparência sim. Vocês não. Gente, eu tô me sentindo uma bebê do lado de vocês. Obrigado, Net. Obrigado, Nath. Boa noite, Lívia. Tudo bem? Ou tudo bem ou é tchau? Eu não faço ideia. Ah, eu vou guardar aqui minhas canetinhas. Eu vou guardar aqui dentro mesmo. Que é só pra me deixar elas deitadinhas pra eu não ter muito problema
com a tinta. Porque como eu botei a tinta nela, eu não sei se não é a mesma tinta que tava dentro. Então tá tendo alguma reação meio estranha. Mas vou deixar ela deitada aqui, como diz, né? Aqui espero deixar ela deitada. Pra o nanquim ficar bolando aqui e dar tudo direitinho. Ó, ela é assim, ó, estojinha. Então eu vou deixar ele aqui deitadinho. E tá aqui meu Vegeta. Amanhã eu posso continuar ele, se vocês quiserem. Comentem nesse vídeo que vai ficar salvo lá no YouTube. Ou no próximo vídeo de amanhã de manhã. A gente vai ter um vídeo amanhã de manhã. Espero que vocês assistam, por favor, meu povo. Assim, é porque assim, não sei se vocês sabem, mas os desenhos que eu faço, tem uns que demoram horrores. É muito tempo de gravação. Tipo, às vezes uma pasta minha, o arquivo é pequeno ainda, mas uma pasta, ela pega uns 120 GB. Numa pasta só, eu editando o vídeo. Aí eu fico, caraca, velho. E assim, vejam com um amorzinho no coração e tal. Tentem ver assim com mais, com mais cuidado. Porque eu demoro muito pra fazer um desenho. Aí tem uns que demoram muito. Esse que é o que vai cair amanhã, né? Que vai postar amanhã. 120. Pois é, só uma pasta de um arquivo de desenho. Porque esse último que eu fiz, eu nem sei quantas horas que ele demorou. Mas, cara, é muito grande os arquivos. Os arquivos em si não, tudo junto. Quando mistura tudo, né? Porque os arquivos não são nem tão grandes. Até porque eu nem câmera eu tenho. Aí como eu gravo tudo pelo celular, tudo meu é celular, então fica um pouquinho menor o arquivo. Ó, no momento, deixa eu até ver aqui quanto tá. É 124 GB. É. 124 GB, gente. Uma pasta minha com um arquivo de um desenho. Arquivo não, com vários arquivos de um desenho só. Vocês estarem ligados no negócio. Aí eu tenho que editar tudo pra poder postar. Eu me chamo velho, já sou 95. Mostra umas playlists pra nós. Playlist de quê? Playlist de quê, moça? De quê, Dagmar? Te mandei um cara, 800 corações. Obrigada, Lívia. Obrigada. Obrigada, Livinha. Obrigadão. Obrigada pelos likes. Eu não tô olhando muito aqui, direto, né? Olhando a plataforma aqui no TikTok. Mas obrigada, gente. Obrigada por todos os seus likes. Obrigada a todo mundo que ficou aqui na live também. Quem tá me acompanhando aqui. A live vai ficar salva no YouTube. E playlist dos seus vídeos. Ah, tá! Olha, tem uma playlist, vai ficar aqui, pronto. Aqui na descrição desse vídeo vai ficar uma playlist de tutoriais, tem a playlist de alguns desenhos, de alguns vídeos que eu gosto, daqui do meu canal. Mas, assim, como a grande maioria dos vídeos que eu tô gostando tá saindo agora, recente, é tudo fresquinho, acho que de uns 2 meses pra cá, é a partir da Eleven. Os vídeos que eu gosto é a partir da Eleven. Aí da Eleven pra cá, são os vídeos, assim, que eu mais gosto. Então, tem as playlists aqui. Vou deixar o linkado aqui, as playlists dos meus vídeos. Tá aqui. Tá por aí. E amanhã vai sair um vídeo novo da Ranira. Gente, o vídeo tá tão legal que eu coloquei todas as cores que eu utilizei e eu expliquei passo a passo. Não é possível que não dê pra aprender alguma coisa, que não dê pra desenhar a Ranira. Algumas partes, obviamente, eu não expliquei, porque nem tem como explicar, que senão o vídeo vai dar mais de 1 hora de vídeo. Então, eu não fiz isso. Eu tentei fazer um pouco mais suave, né? Que dê... O que é Eleven, Precious? A Eleven de Stranger Things, tá? Eu desenhei a Eleven, desenhei o Tom Cruise, desenhei o Ed Manson também, de Stranger Things. Aí tem vários tipos de vídeos lá, tem vídeo aí, dá pra vocês assistir. Aí eu tento fazer eu tento organizar os meus vídeos de uma forma um pouco mais legal, que dê pra vocês assistirem de boa, tá bom? Então, eu vou encerrar a live por agora. Deixa eu ver, a gente ficou o quê? Eu vou até diminuir essa música, eu acho que essa música vai dar copy. Eu acho que essa música aqui não tem... essa música aqui não é muito legal, não. Baixei ela aqui. A gente tá completando 2 horas. Eu não sei se eu espero completar as 3. 2 horas e 41 de live.
Ei. Isso, a 11. A 11. A 11, entendeu? De Stranger Things. Então, caso vocês queiram amanhã, se vocês quiserem, né, o que eu pinte aqui, vocês comentam nesse vídeo, ou então comentam no outro vídeo. Que a Kate Bush, não, Darkman. Vocês comentem, tá? Que amanhã eu posso trazer a pintura dele. Tchau pra vocês do TikTok. Obrigada a todo mundo que ficou aqui. Tchau, galerinha do YouTube, tá? Um beijão pra vocês. E até amanhã. Amanhã eu estarei aqui de volta com mais uma live no mesmo horário. No mesmo horário que começou, acho que é lá para as 8 horas da noite. Então, um beijão pra vocês. Boa noite, viu? Cheirão absurdo nos cangotes de vocês. Pelo menos tá ventando. Tô até pensando em dormir na rede lá fora. Realmente tá ventando, gente. Deixa eu encerrar aqui no TikTok, viu? Tchau, amores. Amanhã eu vou estar aqui também de novo, tá no mesmo horário. Caso vocês queiram acompanhar outras coisas lá no YouTube. O link tá aqui. Só clicar aqui, ó. Que vai ter o link, você clicando no Instagramzinho. Tem o link do canal do YouTube. Essa live vai ficar salva lá. Com o sketch, tudo completinho. Aí é só ir lá, tá bom? Beijão pra vocês. Obrigada a todo mundo. Bye. Encerrar aqui no TikTok. Eu encerro com vocês agora. Encerrei aqui no TikTok. Beijo, cheiro, seus gostosos. Cheirão, meus amores. Tchau, tchau, tchau. Deixa eu ver aqui como é que eu encerro aqui. É o famoso tchau.